também em nome do nosso prefeito Salmir e do vice Alexandre. Essa oficina ela tem o intuito de acontecer para a gente pegar as percepções do que vocês veem nessa área. Então, ela vai ser conduzida pelos profissionais da UFSC, como eu falei anteriormente, e a prefeitura tem o papel de acompanhar, pegar essas percepções e acompanhar todo esse processo. Então, a gente vai ter algumas dinâmicas que vão ser conduzidas aqui pelo pessoal, e aí a gente não vai participar, vão ser só vocês que vão falar sobre o assunto. Então, espero que a noite seja muito produtiva. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o professor Samuel Steiner, que vai conduzir a oficina. Muito obrigada. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, agradecer a presença de todos. A gente sabe que é terça-feira, não é um dia muito tranquilo, dia do trabalho, a gente ainda tem a disponibilidade para participar de uma oficina, e às vezes a gente tem uma desconfiança, né? O que o pessoal vai fazer essa oficina? Será que vale a pena eu perder meu tempo para participar? Eu sinceramente espero que a gente saia no final da noite com vocês, né, com uma percepção de que valeu a pena a gente estar aqui junto. Então, eu sou Samuel, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC e sou coordenador do Laboratório de Urbanismo. A gente tem um convênio de cooperação técnica com a UFSC, com a Prefeitura de Iguaçu, para auxiliar o desenvolvimento do plano diretor participativo. Então, aqui tem vários membros da UFSC, né, que estão participando aqui. A gente tem uma equipe que também está lá no nosso departamento auxiliando. E como a Amanda comentou, a nossa vontade hoje aqui, a gente não veio com nenhuma proposta na mesa, a gente não tem nada pronto de plano diretor ainda. O que a gente vai vir aqui hoje é ouvir vocês e poder entender, a partir da realidade dessa área aqui do centro de Iguaçu, o que está pegando. Porque a realidade daqui, a gente já teve hoje a 4ª oficina, né? A gente já teve no Alto Iguaçu, já teve na Saudade, né? No Bravo, já teve no Sorocaba, na parte rural. Hoje a gente está aqui na área central, amanhã a gente vai estar na parte mais do sul, né? Jardim Janaína, Bom Viver, e na quinta-feira a gente vai estar um pouco mais para o norte, né? São Miguel, Tijuquinhas, para aquela parte mais de cima. E a gente sabe que a realidade de cada lugar é diferente, talvez as demandas do que precisa aqui seja diferente do que Sorocaba, com certeza é diferente que Sorocaba colocou, que o Alto Iguaçu colocou. Então a gente espera, sinceramente, apesar do pessoal já estar se abanando, né? O calor, né? Mais um desafio que a gente vai ter que passar, e que colocou as cadeiras aqui mais próximas da janela para tentar circular um pouco de ar, mas pedir desculpas por isso, né? Que a gente consiga também fazer a oficina apesar desse calor. Então, eu vou pedir a permissão para vocês de eu apresentar o material. Como é que o plano diretor vai acontecer, quais são as etapas. Acho que é importante sempre quando a gente participar entender por que está participando, onde é que a gente vai chegar, qual que é o prazo que a gente está estimando. Então a gente quer apresentar essas etapas para vocês entenderem, e a participação, a ideia não é acontecer só hoje, não é uma bala de prata, né? Ou eu falo tudo hoje ou não participo mais. A ideia hoje, sobretudo, talvez vocês queiram já tem demandas, já tem propostas, a gente vai ter um momento de discutir as demandas e as propostas, mas agora é discutir problema. Problema e qualidade, né? O que está funcionando e a gente precisa manter e qualificar, e o que não está funcionando, que a gente possa fazer um enfrentamento, atacar, né? Eu já agradeço a presença dos vereadores, né, que estão aqui, Lucas, João, Chapecó, né? Eu participei, não consegui ainda decorar o nome de todos, mas obrigado também. Então, obrigado também, né, pela participação. É muito importante os vereadores estarem desde o começo, acompanhando para ver a seriedade do trabalho, e ver que o plano diretor vai tentar ao máximo refletir o que a gente for colhendo ao longo desse processo. Esse é o nosso compromisso com a universidade, é isso que a gente quer que as coisas aconteçam. Então, muito obrigado. A gente espera que o plano diretor chegue em dezembro lá para vocês, redondinho, a população defendendo, né, os setores populares, os setores empresariais, entendendo que o plano diretor foi o resultado de uma discussão que foi, né, os interesses foram colocados na mesa e a gente conseguiu, a partir disso, chegar no resultado. Então, 20 minutinhos para apresentar, e depois a gente vai ter 3 dinâmicas com vocês. Que é para discutir primeiro as qualidades, cada um vem aqui provavelmente com uma ideia diferente. Eu vim aqui porque a minha rua não tem tal coisa, porque tem um buraco, falta iluminação, sei lá. Cada um vem com uma expectativa, talvez, para uma reunião, e é importante a gente ouvir o conjunto de pessoas, porque talvez o meu problema seja importante, mas tem outros problemas para o bairro, para a cidade, que sejam mais relevantes. Então, uma coisa que a gente vai tentar fazer aqui é uma questão quase que pedagógica, de poder entender e ouvir as pessoas sobre o que está bom, o que está ruim, e a gente vai tentar criar uma hierarquia. O plano diretor não vai conseguir atacar tudo de uma vez, mas tem de atacar talvez aquilo que é estruturante, que é mais... Agradecer também a presença do Felipe, né, das musas aí,
Se a gente conseguir atacar aquilo que é mais estruturante, mais relevante, a gente vai estar numa condição muito melhor daqui a 10 anos. É isso que a gente espera. Tá? Em Biguaçu, vocês sabem melhor que a gente, dentro da região metropolitana, os municípios estão mais crescendo. A gente está naquele cenário de bifurcação. Ou a gente planeja esse crescimento para 10 anos com o impacto da alça de contorno, com várias coisas que estão acontecendo no município, ou a gente vê o bonde passar e daqui a 10 anos a gente vai estar numa situação provavelmente pior para todo mundo. Não quero fazer terrorismo, mas a cidade vai crescer, muito provavelmente. Agora, como que ela vai crescer, para onde, com qual qualidade, a gente pode tentar definir aqui e a gente espera que o diretor ajude a fazer isso. Tá? Então, eu vou apresentar, a gente vai ter uma dinâmica de qualidades, né, as 3 principais qualidades, cada um vai escrever individualmente, depois eu explico, e depois uma outra dinâmica que é dos problemas, tá? E depois a última, 15 minutinhos cada uma, eu vou falar para vocês, depois eu vou fazer uma discussão sobre isso. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante que eu queria, 2 coisas muito importantes que eu queria já destacar desde o começo. Então, vocês devem estar recebendo informações sobre o acontecimento das oficinas da gestão participativa, né, que é a parte do orçamento participativo, que é uma coisa super importante, mas que tem a ver com a definição de prioridade de investimento. Vou pavimentar a obra aqui, vou fazer uma escola lá, né, vou construir uma praça aqui. Importante, beleza. Aqui o que a gente está fazendo é planejamento. Né? Então, o que a gente está fazendo é um passo atrás, então, a oficina do plano diretor, são 2 coisas que estão acontecendo mais ou menos paralelas, né? E aí provavelmente vai ter uma oficina aqui ligada ao orçamento participativo, mas hoje a gente vai fazer o plano diretor. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda informação é que dessa oficina aqui, vão ser eleitos 2 pessoas como representantes da comunidade no Conselho de Desenvolvimento Territorial. Tá? Um titular e um suplente. Não vai ser a prefeitura que vai indicar, não vai ser a UFSC que vai indicar, quem vai indicar e quem vai se sujeitar a ser o representante são vocês, e quem vai eleger esse representante são vocês. Depois eu vou explicar o papel deles. Mas a gente, na parte final da oficina, tem a eleição dos delegados, tá? O titular e o suplente, os representantes da comunidade. Então, o papel deles, no final das contas, é fiscalizar se tudo que foi discutido aqui com a comunidade está lá no plano diretor, está sendo encaminhado no plano diretor. Tá? Então, quem já tiver interesse, já tiver vontade, vai pensando aí para depois se disponibilizar em ser candidato. Eu explico depois como é que vai ser a votação, tá? Então, pessoal, plano diretor, às vezes a gente ouve falar muito, né? O que é o plano diretor, para que ele serve, o que ele interfere na minha vida. No final das contas, ele interfere em muita coisa. Né? Talvez ele não seja aquela coisa do tapar o buraco da minha rua, né? Colocar a iluminação do meu poste, ou como a gente por aí colocava lá do Sul, quase metade da oficina foi para discutir sobre a dificuldade que eles tinham de fazer ligação da energia elétrica pela Ceresp, que é um problema concreto deles lá, mas que não é o plano diretor que dá conta. O plano diretor dá conta no sentido de crescimento e de organização do planejamento da cidade. Então, para onde que a cidade vai crescer? Como que ela pode não, por exemplo, crescer em áreas de risco, em áreas de proteção ambiental? Aonde que é interessante ter moradia, aonde que é interessante ter indústria, aonde que é interessante ter praça, escola, posto de saúde, né? Vocês estão numa área relativamente bem estruturada, né, em comparação aos outros setores, mas é uma área que provavelmente vai densificar, provavelmente uma área que vai ter uma ocupação mais intensa. Agora, aonde precisa construir uma escola, aonde precisa construir uma creche, um posto de saúde, uma praça? E às vezes a gente não pensa nisso, e aí quando chega o recurso para a prefeitura construir uma escola, ela pega o primeiro terreno que está disponível e fica uma escola no final de uma rua sem saída, onde é difícil chegar, onde o transporte coletivo não passa, onde não tem espaço público próximo, praça. Então o papel do plano diretor é também ajudar a organizar e dar critérios para isso. Né? Onde é que a cidade vai crescer e como é que a gente pode organizar esse crescimento. Tá? Então, quem tem filho, quem tem pai idoso, quem precisa de algum tipo de equipamento público, o plano diretor ele mexe muito na vida de vocês. Tá? Ou quem tem um comércio, um serviço, quem quer empreender, ou morador, então, tudo isso o plano diretor, de alguma forma, tem um papel muito relevante. Então, é um planejamento, mas se a gente não planejar, as coisas acontecem impossível. E aí, o nosso projeto ele é resultado de uma cooperação técnica da Prefeitura de Biguaçu e a UFSC, quem está executando é o Laboratório de Urbanismo, Laboratório de Cidade e Sociedade, e a FAPEU ela é interveniente, ela na verdade é quem recebe os recursos para a gestão administrativa e financeira. A UFSC não pode receber recursos, então quem faz essa gestão administrativa e financeira é a fundação, que é ligada à Controladoria Geral, tem toda uma fiscalização. Mas é importante a gente ser transparente sobre isso também. A gente é pago, a gente tem, basicamente, pagamento de bolsa para o pessoal do doutorado, mestrado, graduação, os profissionais que a gente contratou também. Então, basicamente é isso, tem muito lucrativo, o que a gente quer é poder praticar o que a gente ensina
que a gente pesquisa na universidade é o contrário, né? A partir da prática, poder fazer pesquisas mais relevantes, poder ensinar né, a formar arquitetos, geógrafos. Então, esse é o nosso padrão institucional e essa é a nossa preocupação. Aqui então a nossa equipe, nós somos 18 pessoas na UFSC, tem pessoal da engenharia civil, geografia, arquitetura, direito urbanístico, geólogo, porque para o diretor mexe com tudo isso. É uma lei que precisa de direito, né, precisa de alguém do direito, ela trabalha com áreas de risco, precisa de um geólogo, ela trabalha com a questão né, de espaços públicos, equipamentos coletivos, precisa de arquiteto, então a gente precisa de um monte de profissional para dar. Claro que eu vou elogiar a minha equipe, mas a nossa equipe é muito boa. Eu estou super tranquilo com isso e a gente também tem um suporte né, do pessoal da prefeitura e está conseguindo construir uma relação muito próxima com os técnicos da prefeitura, porque são eles que vão gerenciar o plano depois. A gente tem o plano, né, super mirabolante, depois a prefeitura não tem condição, né, não tem fôlego para tocar. Então, a gente, qualquer coisa que a gente faz, o primeiro diálogo que a gente faz é com os técnicos, tendo acordo com os técnicos, tendo acordo com o conselho, tendo acordo com o conselho, a gente vai acontecer isso. A gente vai fazendo essa negociação para poder conversar com as pessoas. Esse aqui é o gráfico que a gente chama do desenho da participação. Vocês veem que quem vai fazer o plano diretor não é a UFSC. Tanto que a gente está aqui no meio do caminho, não está nem na base, nem no topo. Por quê? Porque a gente é a ponte. Né? Nós, da UFSC, da Prefeitura Municipal de Iguaçu, a gente está aqui para esclarecer, trazer dados, fazer mapeamento cartográfico, se tiver uma dúvida a gente esclarece, mas quem vai tomar a decisão é a população das instituições que vão ter aqui e o Conselho de Desenvolvimento Territorial. Então, a gente está aproveitando o plano diretor atual que estabelece que é a responsabilidade do Conselho fazer a aprovação de todos os conteúdos. Então, o que a gente vai tentar garantir é que tudo que chegue para o Conselho reflita ao máximo as discussões que estão sendo feitas na base. É isso que a gente vai tentar fazer. Então, na base, o que é? Na base, a gente tem as oficinas territoriais, que é isso que a gente está fazendo aqui. São 6 oficinas, como eu falei para vocês, né? Alto do Iguaçu, Prado, Saudade, depois eu vou mostrar uma mapinha aqui, né? Sorocaba, que é a parte do interior, aqui na área central. Depois a gente vai lá para o sul, né? Janaína, Bom Viver e tal. Depois a gente vai lá para o norte, para São Miguel, Tijuquinhas, aquelas áreas mais ali espremidas entre o mar e o morro, aquela parte mais norte do município. Então, a base, a gente vai ter 2 rodadas de oficinas em cada bairro. Essa primeira rodada que a gente está fazendo agora para levantar problemas de qualidades. Uma segunda rodada em agosto, para a gente discutir com vocês propostas. Então, quem vai fazer? Levantar problemas, a gente, os técnicos da prefeitura, vai sugerir como enfrentar esses problemas. Olha, o pessoal aqui pegou um monte lá em Sorocaba e Saudade. A questão, por exemplo, do impacto da alça de controle. Numa área que é rural, como é que o pessoal vive na atividade rural vai ser impactado pela atividade da alça de controle. Os temas foram mais fortes lá. A gente vai vir com uma proposta. Olha, a gente vai tentar compatibilizar dessa forma. O que vocês acham? Está de acordo ou não está de acordo? Pode modificar isso e aquilo. Então, a gente vai ter uma segunda rodada com vocês em agosto para discutir as propostas. Tá? A gente vai tentar elaborar a partir da lei que eu estou falando. Então, são 2 rodadas de oficinas territoriais. E já fazer uma propaganda, depois tem o QR Code, tem o e-mail, o site nosso aí, que é o questionário que a gente está aplicando. Ele deve estar com umas 200 e tantas respostas, a gente gostaria de chegar a 500. Quanto mais um questionário que procura levantar dados sobre mobilidade, uso e ocupação do solo, questão ambiental, a questão de equipamentos coletivos, infraestrutura, de saneamento, de água, esgoto, o que está pegando no município, né? Então, a gente tem questionário que eu gostaria muito que vocês respondessem e que vocês divulgassem o máximo que vocês puderem. Que vocês pensam, responda esse questionário aqui. Né? Então, se a gente puder modificar, já pedi para vocês também, nas próximas rodadas, vocês ajudarem a gente a divulgar. A gente pegou a lista de presença, tem lá o WhatsApp, o telefone de vocês, e-mail, vai incluir vocês no grupo, não vai ser grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. É só um grupo onde a gente vai repassar as informações. Vai ter oficina tal, vai ter audiência tal, vai ter tais atividades, então a gente gostaria que vocês ajudassem a gente a divulgar. A gente colocou o carro de som, fez entrevista no SBT, na Globo News, no Jovem Pan, na Rádio do Iguaçu. A gente está tentando fazer a divulgação como dá, mas nem sempre, não consegue ir de casa em casa lá dentro, não importa, né? Vou pedir para vocês ajudarem a gente a divulgar, e na próxima oficina também a gente tem mais gente aqui, para a gente, mais participação é mais difícil, mas mais força e mais legitimidade a gente dá uma partida com isso que a gente quer, que chegue lá na frente com força, né? Tá? E, então a gente está aqui no meio, então tem a parte das oficinas territoriais do questionário que está na base dessa participação. A gente tem esse papel de sistematizar, organizar, refletir, propor, sugerir, mas depois a gente vai ter a segunda rodada de oficinas, mas as instâncias de discussão e de
Decisão sobre conteúdo é basicamente o conceito de desenvolvimento do município. Eu vou explicar que foi uma batalha muito boa que a gente conquistou, que foi de ampliar esse conceito com uma representatividade bem interessante no município. Antigamente, basicamente, era a representação do poder público e representação dos setores profissionais, CREA, OAB, CAL, dos arquitetos, dos advogados, dos engenheiros. O que a gente conseguiu foi ampliar essa participação do conselho para representantes dos bairros, que cada bairro vai colocar um representante lá, e também a representação dos povos, dos pesqueiros, né, dos livros da pesca, também dos movimentos ambientalistas, dos representantes dos povos tradicionais indígenas. Então a gente conseguiu, são 4 aldeias indígenas que tem território também, é uma forma dessa população poder participar e colaborar na discussão. Dá mais conflito, porque cada um tem a sua demanda específica, mas é uma forma de a gente conseguir também avançar no diretor que responda uma diversidade maior de pessoas que fazem parte do município. A gente quer ouvir o máximo de pessoas. Então, o conselho que vai fazer essa decisão, só que a gente vai ter mais as audiências públicas e a conferência municipal. A gente teve uma audiência pública que foi em agosto do ano passado, que foi a audiência do lançamento do projeto. A gente apresentou a metodologia foi apresentada e aprovada, e a gente agora tem que seguir essa metodologia até o final. Então, a gente quer ser cobrado por aquela metodologia que está mostrando para vocês aqui, que é a conferência da São Paulo. Então, essa foi a primeira audiência, vai ter uma segunda audiência, que provavelmente vai acontecer no mês de junho, que vai ser de apresentação do diagnóstico, da leitura da cidade. Olha, segundo as oficinas, foi isso aqui que foi apresentado como problema, isso aqui foram as qualidades, a leitura técnica nossa apontou tais problemas. A gente vai apresentar isso numa audiência pública, a gente vai ter que decidir um lugar, né, um lugar que seja mais acessível para as pessoas e tal. Então, esse vai ser a segunda audiência. E depois a gente tem uma conferência final, que deve acontecer lá no final de novembro, começo de dezembro, que é da discussão sobre o conteúdo final do plano diretor. Então, a gente já vai ter o plano diretor pronto, com todo, né, aquele projeto de lei, né, um documento lá, 60, 70 páginas, um monte de artigo, tabela, mapa, é um documento chato para o diretor, né? Mas ele é uma lei, então ele tem que funcionar, né, de uma forma adequada. A gente vai apresentar isso numa conferência, artigo por artigo. A população toda pode participar e dar voz e sugerir, mas só o conselho vai votar. Aí, né, a gente está inventando a candidatura atual que tem isso. Tá? Então, essa é a ideia. Depois entra o segundo momento, que é quando a gente finaliza o projeto do Poder Executivo e caminha esse projeto de lei para que mais vereadores discutir. Aí a gente não tem evidência, né? Aí é a própria autonomia legislativa para discutir, deliberar, o que achar adequado. A gente gostaria que o diretor lá chegasse bem robusto, né, com bastante base de suporte, para que os vereadores entendam que, olha, aqui vocês estão acompanhando, vocês sabem, né? Mas que aquilo não cheio de fraquezas como aconteceu no diretor de Florianópolis, por exemplo. Passou 10 anos discutindo, chegou na Câmara de Vereadores, por exemplo, o próprio Poder Executivo colocou 300 emendas, depois o Poder Executivo colocou mais 300 emendas, ninguém sabia, ninguém entendia. Foram aprovados por unanimidade no Conselho e por unanimidade na Câmara de Vereadores. Não quero jogar pressão, porque pode ser que não seja isso, mas a nossa expectativa é essa. Uma coisa bem feita, todo mundo se reconhece, todo mundo defende, a ideia é que a gente possa caminhar um pouco. Tá? Então, essas aqui são as etapas ali, eu vou passar um pouquinho mais rápido para não atrasar. Então, a primeira etapa já foi finalizada, que é a etapa preliminar preparatória, onde a gente estruturou a nossa equipe, técnico da prefeitura, né, fez o site, fez todo o material, o plano de trabalho, a metodologia, discutiu com o conselho, né, fez a discussão com o conselho com essa metodologia e apresentou a metodologia lá em agosto do ano passado. Tá? E agora a gente está na etapa 2, a gente está exatamente nesse momento aqui, que é a primeira rodada de oficinas territoriais para a discussão do diagnóstico da leitura da cidade. Que a gente vai juntar com a leitura técnica, vai discutir com o conselho e vai levar para a segunda audiência. E aí depois que a gente tem a terceira etapa, a terceira e quarta etapa é a parte propositiva do plano. Então aqui a gente levantou os problemas e as intenções em relação ao plano diretor, e aqui a gente começa a discutir proposta. Agora, o que a gente fez na proposta foi separar em dois momentos. Para a gente, vamos começar a discutir o plano diretor aqui, a proposta, eu quero 8 pavimentos, eu quero que meu terreno seja comercial, eu quero que o afastamento do meu prédio para a rua seja 2 metros. Se a gente começar a cair nesse tipo de discussão, a gente vai cair no varejo e a gente não avança. Então, o que a gente fez foi separar a discussão do plano diretor em 2 momentos. Um momento que é o de diretrizes e eixos estratégicos, que é definir
para onde que a cidade vai crescer, quais são os elementos estruturantes de mobilidade que vão fazer parte, onde é que são as centralidades de bairros principais, onde é que ele vai colocar os equipamentos mais estruturantes, saúde, educação, escola, posto, saúde, discutir como é que a cidade vai se organizar, para depois de poder discutir uso, ocupação, tamanho, né, se vai ser prédio, se vai ser prédio e tal, a gente discute um pouquinho mais para frente. Aí a gente separa na parte de diretrizes estratégicas, faz uma segunda rodada de discussão com vocês, apresentando isso. Então, olha, se for as diretrizes, aqui os problemas, eu quero trazer diretrizes dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí a gente faz uma discussão com o conselho dessas diretrizes e faz uma segunda audiência, a terceira audiência aqui, que é a apresentação disso. E aí depois a gente inicia a quarta etapa, que é a versão preliminar. Então, ó, definimos, esse aqui é o elemento estruturante do plano, a cidade vai crescer dessa forma, essa aqui são as áreas de situação, essa aqui as áreas que vai verticalizar, essa aqui vai ter posto de saúde, essa aqui vai discutir esses elementos estruturantes. E depois vai elaborar a versão, falando rápido, né? Dá para entender? A gente começa a falar e a coisa desenrola. Depois a gente vai ter a elaboração da versão do documento do plano diretor já consolidado, né, como forma de documento de lei, né, normativo. Então, o que acontece? A gente vai ter que transformar todas as discussões num documento, né, de caráter assim, jurídico, que não é fácil fazer isso. Né? Eu sempre compro isso, pessoal, os vereadores que acompanham vão ficar cansados de ouvir isso, mas, por exemplo, assim, que mudança de palavras nisso, aqui pode ser construído tal coisa, para aqui deve ser construído tal coisa, muda totalmente a característica do alcance daquela proposta que eu diretor. Então, é importante que as pessoas que participarem do plano leiam o conjunto do texto também, durante o projeto de lei, para verificar se está ajustado ou não está ajustado. Tá? Então, a gente sabe que não é uma coisa muito fácil, a gente vai tentar fazer isso com profundidade, com entendimento e tal. E a ideia é que a gente tenha, então, essa versão preliminar, a gente discuta no conselho essa versão preliminar e a gente abre um período de consulta pública. O que é um período de consulta pública? A gente pega essa versão do plano diretor na versão preliminar, coloca na internet, imprime algumas versões e deixa em alguns locais estratégicos da cidade e a população pode fazer comentários, sugestões, críticas. Agora, nem tudo que vai vir desse período de consulta pública vai ser necessariamente assimilado pelo plano diretor. Por quê? Porque pode ser que tenha discutido um monte de coisa aqui na segunda rodada do ensino, e chega lá na frente uma pessoa sozinha e diz que não, quero que tire tal coisa e coloque tal coisa. Então, não, isso aqui vai de um ponto, né, contrário ao que apareceu na oficina, como a gente sugere não incorporar. Tal coisa não foi pensado, interessante inserir. Tal coisa não tem a ver com o plano diretor. Então, tudo isso a gente vai fazer essa sistematização e vai elaborar a versão consolidada do plano e vai para a consulta pública, que é aquela versão depois da conferência. Então, vocês veem que tem uma série de etapas de participação para vocês. A gente está no primeiro passo. Então, a nossa expectativa é em dezembro desse ano entregar o plano, né, para a Câmara de Vereadores começar a tramitação. E a gente gostaria de contar muito com vocês com a relação de... A gente sabe que a confiança se constrói no dia a dia. Eu não vou exigir de vocês a confiança que vocês nem conhecem. Né? Mas pelo menos a gente tem com o espírito desarmado. Né? Talvez vocês sejam crítica à prefeitura, vocês sejam crítica a várias coisas, mas eu me coloco à disposição aqui para tentar que o plano diretor aconteça da melhor forma possível. Se alguma coisa não der certo, a gente vai aceitar críticas ao longo do processo sem problema nenhum. Mas tentar estabelecer uma relação de diálogo e uma relação de escuta, que é muito importante. Né? Porque a gente provavelmente vai ver opiniões muito diferentes em relação à cidade. Né? E se a gente esticar a corda e for além do mais forte, provavelmente a maior parte da população vai ter um impacto negativo no governo. Então, quanto mais a gente conseguir construir convergência, entendimentos, melhor a gente vai conseguir avançar. A gente precisa ter uma boa vontade inicial. Né? Eu espero que a gente tenha essa vontade hoje, a gente consiga manter essa boa vontade na sequência do plano diretor de dezembro desse ano. Tá? Então, se tudo der certo, em dezembro a gente está encaminhando aí na Câmara de Vereadores depois das 5 etapas do plano diretor. Esse aqui é o conselho. Né? Então, o conselho é responsável por várias coisas, vocês conhecem, mas ele é responsável por discutir qualquer tema que o plano diretor vai ser desenvolvido. Esse desenvolvimento urbano municipal. Ele tinha uma composição até ano passado que são essas cores pretas aqui. Eram 8 representantes do poder público e 6 representantes da sociedade civil. E basicamente é o Conselho de Arquitetura, o Conselho dos Engenheiros, engenheiros, geólogos e agrônomos, a OAB, que é dos advogados, aí tinha a associação comercial e tinha associações de bairro. Então a gente tinha uma relação de desproporção, tinha mais poder público que sociedade civil. E as orientações que a gente
tem, né, do Conselho das Cidades, é que a proporção deveria ser 60% de sociedade civil, no mínimo 60% de sociedade civil e 40% do poder público. Então a gente, junto com os técnicos da Prefeitura, a gente construiu uma proposta de ampliação do Conselho, que foi aprovada pelo próprio Conselho e foi aprovada pela Audiência Pública de Lançamento. Eu acredito que ela hoje é muito mais representativa da população de Iguaçu do que era anteriormente. A gente, então, se inclui um representante de cada um dos bairros, então, como eu falei, né, se colocava lá, já elegeu um suplente e um titular, né, Saudade já elegeu um suplente e um titular, e também o Alto Iguaçu já elegeu um suplente e um titular. Eu vou mostrar uma mapinha das áreas de abrangência para vocês entenderem. Tá, então a gente tem esses representantes que foram incluídos e a gente tem esses outros aqui, setor das universidades, então né, o pessoal da academia, né, que discute, que trabalha na cidade também, os trabalhadores rurais, muito importantes. Talvez quando a gente olha para o centro de Iguaçu, a gente não se dê conta, né? Mas quando a gente olha para o interior, a gente vê o quanto ele é representativo, o quanto apareceu como um ponto importante nas últimas oficinas a questão da manutenção da atividade rural e o impacto que a expansão urbana pode ter, ou como achar um equilíbrio entre expansão urbana e atividade rural vai ser talvez um dos principais desafios do projeto, e é importante que esse pessoal esteja participando também. Né? A gente tem representantes do transporte coletivo, talvez vocês tenham reclamações sobre o transporte coletivo, ou funciona ou não funciona, então está aqui o pessoal também para poder dar conta disso. Tem os povos indígenas, os pescadores e entidades meio ambiente. Tá? Então acho que hoje nós dá uma característica bastante mais representativa. E esses aqui, então, o papel do Conselho vai ser de acompanhar todas as etapas, e a gente sempre, antes de vir para uma oficina pública, ou vir para uma audiência pública, ou para uma conferência, a gente sempre vai passar qualquer conteúdo para o diretor do Conselho. A gente só vai para uma audiência pública quando o Conselho estiver de acordo. Então pode ter uma discussão lá prévia, que já é importante para amadurecer algumas coisas, e quando vier para cá já vai estar bem mais mastigadinho e talvez mais estruturado. E esse aqui foram as áreas que a gente dividiu, né? Então, as 6 áreas. São vários critérios aqui, né? Parece que, poxa, a área rural está superdimensionada, mas tem a ver com acessibilidade, tem a ver com população, quantidade de população. Né? Então, a gente sabe que as áreas mais populosas, com maior demografia, tanto para essa região sul do Iguaçu, que é a área central, que é que está sofrendo o impacto da expansão metropolitana com maior força, né? Com maior clareza, que está acontecendo sobre tudo aqui. Então, a divisão também tem. A BR-101 divide um lado do outro, os morros dividem também, né? Ele tentou organizar um pouco essa separação para atender a facilidade de acesso, de reconhecimento das pessoas nessa região. Então, a primeira área foi a primeira oficina que a gente fez, lá na Santa Catarina, no Alto Iguaçu, né? Então, por essas 4 unidades, Terraforma, Forma da Terra, Santa Cruz e Santa Catarina. Essa foi na terça-feira passada a oficina. Na quarta-feira a gente fez aqui no Prado de Baixo, na Salgado, a oficina também aqui. Então pegou essas áreas aqui, então para lá do Rio Iguaçu, né? O Rio Iguaçu é uma divisa bem importante, né? Separa muitas coisas, então a gente pegou a parte norte do Rio Iguaçu. Depois, na quinta-feira passada, a gente fez a oficina na área rural, né? Então pega a fazendinha, fazenda de dentro, muito fora, Sorocaba de fora, Sorocaba de dentro, Treze Achos, Santa Graciosa, então foi a oficina da quinta-feira passada, foi muito boa também. A oficina ali da Saudade, do Alto Iguaçu e do Sorocaba tem bem representativos, usaram muita informação dentro disso. Hoje a gente está aqui, então terça-feira a nossa oficina 4, está pegando essas áreas todas, Centro, Vendaval, Novo Paulista, Universitário, Beira Rio, João Rosa. A gente não tem expectativa de todas as áreas serem iguais, tem muita diferença aqui dentro, não tem problema, tem que saber o que o área está precisando, né? Só que não tem condição de fazer uma oficina em cada lugar. Se fizer uma oficina em cada lugar, vamos dar oficinas vazias, a gente vai passar, sei lá, 4 vezes fazendo a oficina, então o que a gente fez foi tentar juntar aquelas que têm maior facilidade de acesso de conexão. Né? E na quinta-feira, na quarta-feira, amanhã, a gente vai fazer as oficinas dessa parte sul, então pega Fundos, Rio Caveira, Jardim Janaína e Vão Viver, mas é super densa, bastante de moradia, conflito ambiental, ocupação das áreas de controle. A gente sabe que ali a coisa vai apertar e a gente está pronto para ouvir, não tem problema nenhum, né? Vamos tentar fazer essa escuta de uma forma bem adequada. E na sexta-feira a gente vai pegar essa parte, aqui então pegar o morro, né? Aqui passa a BR-101, aqui está São Miguel, então a gente vai pegar essa área aqui em São Miguel, Chiquinhas, Cachoeira, areia de cima, todo cadeado, terreno. E se tiver, ele está aqui, né? E se tiver é um morro grandão.
E o que a gente fez foi dividir o sítio velho na parte que dá o mar, né, na parte que dá para a BR-101 e na parte do interior. Porque as comunidades que estão aqui nesse sopé do morro, aqui, do lado de cá, do lado de lá, não são muito. É mais fácil a população que está no lado de cá do sítio velho participar das oficinas de São Miguel e de Juquinhas, e essa população que está do lado de cá do morro do sítio velho participar, tem mais característica rural, né? Para participar mais das oficinas do Sorocaba no interior. Então, essa visão que a gente fez aqui em relação ao sítio do sítio velho. Então, deu para entender qual é a ideia geral. Né? Então, está no primeiro passo, discutir problemas, qualidades, o interior da cidade. Essa é a nossa papel da oficina de hoje. A gente vai ter, então, em junho, a apresentação do diagnóstico, em agosto, uma segunda rodada com vocês para discutir diretrizes e propostas. Tá? E aí a gente trouxe agora só algumas questões, assim, para a gente refletir conjuntamente, para ajudar nas atividades que a gente vai ter na sequência. Então, 5 minutinhos só para apresentar isso aqui e a gente já começa a conversar com vocês. Tá? Então, uma das questões importantes, por exemplo, né? Não sei qual é a realidade daqui, mas em algumas localidades, por exemplo, as pessoas precisam quase que diariamente sair da localidade para acessar qualquer coisa. Seja um comércio, uma farmácia, uma padaria, uma escola, um posto de saúde, né? Tudo pelo fato de não ter aqueles equipamentos próximos, as pessoas têm que fazer um deslocamento longo e tal, às vezes até para São José, para a região metropolitana. Uma pergunta que a gente gostaria, né, para ajudar vocês, o que faz vocês saírem aqui da área central? Que tipo de demanda, necessidade, não são ofertadas, né, pelo bairro, como vocês acham que seria interessante de alguma forma para o diretor prever, incentivar, né? Então, essa já é uma questão importante. O que seria interessante ter aqui no bairro que não tem? Claro, coisas que o diretor pode ajudar a ter. Ele pode, né, de alguma forma, incentivar a distribuição de equipamentos de saúde, uma escola, de saúde, uma praça. Ele pode ajudar também a incentivar, dependendo de onde trabalhar também, a instalação de comércio, de eixos, de comunidade, que o comércio possa instalar. A gente não pode obrigar o padeiro a abrir vai abrir uma padaria aqui, vai abrir uma farmácia, não tem como fazer isso. A gente pode criar algumas estratégias que aquela área seja comercialmente mais interessante. Passar transporte coletivo, passar ciclovia, passar, sei lá, um conjunto de elementos que façam com que aquilo possa ser interessante e o comerciante se instalar. Então, se vocês puderem ajudar a gente a pensar nisso, né? Outra coisa, talvez não seja a realidade daqui, aqui é muito mais impacto da BR-101. O que vai ser da BR-101 quando não se for construído? Talvez até possa adaptar essa pergunta. Porque pode ser que ela tenha outra característica. Qual planos, né, coloca como uma possibilidade característica o corredor de mobilidade, BRT que liga essa área central à região metropolitana. Então fica muito mais uma característica de uma via urbana, como uma beira-mar, uma coisa assim, né? Do que uma via de carro, de caminhão passando a 120 km por hora. Então, a gente pode avaliar, poxa, o que seria interessante, né? Qual poderia ser o uso incentivado ao longo da BR-101, para de repente ela não ter esse impacto. Hoje a BR-101 é uma barreira, né? Ela quase que separa um lado da cidade para outro, né? Dificulta a integração dos bairros. Então, isso é um tema de plano diretor também. Outro, como acontece a preservação ambiental? É um problema aqui, os rios estudados, a poluição, a questão da orla, as áreas de risco, as áreas de inundação, né? A questão ambiental é um problema para a comunidade aqui, não é? A gente quer saber, em algumas áreas aparece isso tudo como destaque, outras não tanto, talvez porque lá o conflito não seja tão grande. Então, será que é um tema que vocês acham interessante ou não? O outro, né? Se o bairro sofre alagamento, enchente, recentemente a gente teve agora, né? Em dezembro desse ano, um cenário bastante complicado para várias cidades aqui da região metropolitana. Nós falamos com o diretor de Angelina e de Antônio Carlos também. Angelina, por exemplo, é um município de 5 habitantes, pequenininho, né? Mas ele é todo inserido no vale de montanhas. Então, ele quase, se tirar as áreas de preservação, então quase não tem área de ocupação. Essas chuvas de dezembro agora complicaram muito a situação. E a gente tinha feito oficinas, essas oficinas aqui, a gente tinha feito com eles no outubro do ano passado, antes do problema que aconteceu. Eles disseram, não tem problema. Aqui nunca encheu, aqui nunca teve problema. A gente contou em dezembro, estava tudo assim, olha. Aquilo que a gente falou não necessariamente é verdade. Nunca choveu tanto e agora a gente percebeu que a relação do rio aqui pode ser bastante delicada. Né? Então, é uma questão que a gente gostaria que vocês pensassem. Como é que é a relação da cidade com o mar? Aqui é muito importante, né? A gente tem uma orla ali, que não é qualquer município que tem uma orla onde chega um rio, Foz do Rio do Iguaçu, né? Essa orla da Praia João Rosa, de São Miguel, tem patrimônio histórico, patrimônio ambiental, paisagístico, super relevante, que às vezes não é utilizado por população,
né? A população não consegue chegar até lá, vai qualificar. É um tema relevante, se a gente pensar de uma forma diferente na hora, vale a pena investir, né? Inserir algum tipo de preocupação lá. A gente gostaria também de saber se isso é relevante para vocês ou não. Questão do patrimônio histórico, né? A gente sabe, né, que a gente colocou ali o visual hidrográfico, que é, né, e o aqueduto, que são os dois principais elementos que bateu o olho, a gente reconhece como sendo do Rio Açu, mas às vezes tem vários outros patrimônios que a gente ainda não conseguiu qualificar. O engenho de cachaça, o engenho de farinha, desde 1930 funciona, porque às vezes é uma coisa muito própria daqui e que se deixar de existir, talvez vai ser uma perda grande, talvez daqui a um tempo o Rio Açu seja igual a qualquer outra cidade, porque tudo que vem de específico daqui e que conta a sua trajetória vai ser perdido. Então, até que ponto a questão do patrimônio é algo que é relevante, a população é algo que precisa ser defendido, tá? Outra coisa, acho que isso aqui é um tema relevante para vocês, né? Os bairros são conectados na infraestrutura, água, esgoto, drenagem, funciona, não funciona, quem está pegando lixo, resíduos sólidos, eles são conectados entre si, o bairro é uma coxa de recargos. Então, o bairro conta tem que pegar a BR-101, porque não tem uma via que conecta os bairros com ela. Isso é uma coisa, né? Tudo que acontece na BR-101, ela passa a ser uma dificuldade para as pessoas, porque tudo vai para lá. Até que ponto falta conectividade entre os bairros ou não. E os serviços e equipamentos estão disponíveis, são de fácil acesso, a escola, a saúde, são bons, são adequados, funcionam, não funcionam. A gente saiu agora de nós oficinas, de uma forma geral, o pessoal tem elogiado boa parte dos equipamentos. Agora talvez não seja a realidade daqui. A gente quer alguém também falta para a escola, falta para a saúde, né? Eles são fáceis de chegar, são acessíveis. Tá? Então, esses são os temas principais ligados ao plano diretor. A gente gostaria que a gente tentasse focar nisso que alguém vai poder atacar. Se não poder falar o que vocês quiserem, ninguém vai ficar cerceando falando com ninguém. A gente passou lá no Sorocaba, como eu vocês, quase meia hora da oficina falando sobre ligação de energia elétrica. Eu falo, olha, não vai dar conta disso, mas é uma demanda que eles tinham muito grande, muito forte. Claro, se a gente puder aproveitar mais o tempo e focar naquilo que é mais estruturante, então, ó, tema de saneamento, a parte de sustentabilidade do ambiente, mobilidade, né, transporte coletivo, a questão da participação social, poxa, a gente já tem um número representativo de pessoas aqui participando, né? O pessoal, de uma forma, a gente veio lá de Nova Zelândia, de Minas Gerais, e não consigo contar 30 pessoas no nosso conversa, tem 60, 70 pessoas, então já é um número representativo, né? Questão de meio ambiente, espaço público, trabalho, parcelamento, loteamento, condomínio fechado, né? A gente vê que isso é um problema, é uma questão, precisa de área de expansão, não precisa de área de expansão, né? Questão de patrimônio que eu comentei, habitação, é um tema relevante, pensando que talvez quase 60% da população recebe até 2 salários mínimos, né? É importante que o diretor privilegie algumas áreas de investimento, né, e de verticalização, mas que isso também ajude de alguma forma a estruturar setores de modo que consiga inserir a população de renda mais baixa com uma qualidade razoável, porque senão eles vão vir, porque os trabalhadores para essas áreas eles são necessários, só que se a gente não oferecer alguma alternativa, né, pelo menos de localização, de seis, de áreas de interesse social, eles vão acabar ocupando algum lugar. E vão acabar ocupando morro, beira de rio, mangue, que é a pior área que é possível ocupar. Então talvez seja um tema, a gente sabe que amanhã ali para conviver, já estiver ainda, vai ser um tema, mas aqui a gente sabe que também tem algumas coisas ligadas à falta de moradia e ocupação irregular. Então a população, se não tem condição de comprar terreno, ela precisa morar, precisa trabalhar, ela vai ocupar onde é possível ocupar. Então, o papel do projeto é tentar abrir uma frente, a gente sabe que não é uma coisa fácil, mas tentar abrir uma frente para que essa moradia, né, possa acontecer. Regularização fundiária, economia, então tudo isso tem a ver com o plano diretor. Falei pra caramba, acho que eu passei dos 20 minutos, né? Passei deu para entender, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Ao que é o objetivo da oficina de hoje? Podemos caminhar dessa forma? Quer dizer, vai ter que caminhar dessa forma porque a audiência pública determinou assim. Né? Mas para vocês, né, podemos seguir assim, metodologias, etapas, devem entender. Porque daí a nossa sugestão agora é começar a primeira dinâmica com vocês, o nosso pessoal está aí, a Mariana, a Clara, a Luísa, o João, todo mundo para aí, a Roberta, a Janela. Eles vão distribuir para vocês agora 3 fichas verdes, que é onde a gente gostaria que vocês escrevessem cada ficha, de acordo com aquilo que a gente trouxe aqui, aquilo que cada um individualmente pensa que é mais importante que o diretor valoriza. Qualidades da localidade. Essas são as 3 principais qualidades
da localidade que o planejador tem que se preocupar em manter e reforçar. Depois, na próxima, vamos ter três fichas rosas para a gente falar dos problemas. Tá? Mas o planejador tem que trabalhar sempre no que é qualidade, não tem problema. E assim, parece uma atividade banal, vocês vão ver como é relevante a gente ver quando cada um individualmente pensa o que considera como problema. E quando a gente traz daqui para frente a voz de todo mundo, a gente vê que tem vários pontos que são muito convergentes, que fica claro que aquilo é estruturante do planejador, e tem pontos que não são tão importantes. Aparece uma, duas, três vezes, agora temos que aparecer 15, 20 vezes. Então aqui a gente sabe que o planejador vai ter que se preocupar. Então a ideia dessa atividade é tentar compatibilizar a ideia, a percepção individual de cada um com uma construção coletiva que a gente vai fazer. Tá? Para todo mundo ter a noção do que pegou na oficina. Poxa, realmente, o Osmar tinha pensado em alguma coisa, mas o pessoal colocou e realmente é aquilo mais importante. Então é um processo pedagógico também, de entendimento, de diálogo, que a gente tem que fomentar. Tá? Então a sugestão é isso, 3 fichinhas, vocês preencham ali, se precisar de suporte, nossa equipe, o pessoal pode ajudar também a escrever, sem problema nenhum, e a gente depois vem para cá e monta isso, ó, se vai ser o seu interesse, se vai ser o pega o mais relevante e o menos relevante, para apresentar para vocês. E assim a gente faz uma mesma dinâmica dos 3 problemas principais. Tá bom? Beleza? Então tá. Vou pedir para o pessoal distribuir para vocês aí as fichinhas. Pessoal, então, a gente vai apresentar agora a sistematização dessa primeira rodada. Olha só um pouquinho do primeiro tema que mais apareceu. Apareceu 28 vezes. A gente está com 75 presentes. Quer dizer que para 30%, 30 e poucos por cento aí da população, essa aqui é a maior qualidade aqui da comunidade. Vocês imaginam o que é? Não? E ainda mais bingo? Localização, exatamente. É, localização. Vou só passar aqui para vocês verem, né? Perto da capital, conexão com a região metropolitana, corredor comercial entre portos e aeroportos, né? Tem o porto Navegantes de Itajaí, o aeroporto Navegantes, o aeroporto de Florianópolis, proximidade com a capital, localização e acessibilidade, acesso ao norte e ao sul do estado, orla marítima, localização, proximidade com a BR-101, várias formas de escrever a mesma questão. Então, a gente vai colocar aqui que apareceu 28 vezes essa qualidade. Então, vai ler todos. A gente vai ler todos até o último. A gente só está indo do mais importante ao menos importante. Quer dizer, o que mais apareceu e o que menos apareceu. Tá? O segundo apareceu 19 vezes. O segundo que mais apareceu. Vocês têm ideia de qual é? Não? Qualidade de vida. Qualidade de vida, clima bucólico de cidade pequena. Olha só que vai ter que compatibilizar a boa localização entre aeroportos e portos e BR-101 metropolitana com a questão do clima bucólico, do vendaval. O pessoal gosta do bairro do vendaval. Boa Vista, Vista Bonita. Boa Vista, bairro tranquilo, Boa Vista, lugar tranquilo, o que mais, né? Bairro família, bairro tranquilo, lugar onde morar, bom para morar, bairro calmo. O Vendaval está bem representado aqui, né? Tem várias pessoas que assinaram sobre o Vendaval. Então esse aqui apareceu 19 vezes com uma qualidade. Qualidade de vida. O terceiro que mais apareceu como qualidade apareceu 16 vezes. Alguma ideia? Praia? Questão de educação. Educação, cobertura do ginásio, do bairro Boa Vista, educação melhorou Boa Vista, educação, escola na Boa Vista. Pode ser, por exemplo, que apareça até a escola com problema depois, tá, pessoal? É super normal aparecer com qualidade com problema, porque às vezes a gente tem vários diferentes aqui. A gente viu que Boa Vista aparece bem servida de escola, para algum princípio, né? Talvez isso apareça com problema na próxima etapa, não tem problema. Boa Vista manteve ampliação do colégio, educação melhorou, ginásio de esporte, escola da Boa Vista, talvez, a pessoa não está muito certa, mas ser uma qualidade talvez seja educação.
as escolas do Boa Vista, escolas do Boa Vista, então vai. São esses que apareceram 16 vezes. Que apareceu, deixa eu ver se que apareceu 13 vezes. Questão do crescimento urbano. Crescimento urbano ainda sob controle, área de condomínios, capacidade de expansão, bairro residencial com residências de familiares ou com poucos patrões. Olha só, isso aqui é claramente um conflito, né? Por um lado, a população identifica que a questão da expansão é uma qualidade, por outro lado, eles colocam a questão do bairro residencial como uma qualidade também. E a gente vai ter que tentar compatibilizar essas duas características, né? Quais são aquelas áreas talvez mais propícias para a expansão urbana, e quais são aquelas que a gente pode tentar manter e qualificar a questão do uso residencial. Esse provavelmente vai ser um dos temas que vai atravessar o plano diretor aqui nessa área. A gente começar a trabalhar com quantos andares vai ter, que tipo de comércio pode ter, isso aqui vai pegar. Tem áreas que a população quer continuar morando na sua casa, manter a sua condição de vida, e tem outros que vão querer de uma forma verticalizada. A gente vai tentar trazer critérios e argumentos para justificar e tentar compatibilizar essas questões. Tá? Grande área rural, isso aqui acho que é o interior do município, né? Aqui não tem uma área rural, potencial de crescimento, relevo, extensão territorial, potencial de crescimento da população, desenvolvimento populacional. Então tem aqui uma expectativa também de desenvolvimento em a localização, com exceção do pessoal que colocou na outra qualidade. Desculpa, só vou virar para cá, né? Vou tentar virar para vocês aqui. O que apareceu agora como quarta qualidade maior, tem 13, a gente tem 4 que apareceram 13 vezes, que ainda é um número bastante representativo. Apareceu a questão da coleta de lixo. Boa Vista, coleta de lixo, Praia de João Rosa, coleta de lixo, coleta de lixo, coleta seletiva, coleta de lixo, coleta de lixo, coleta de lixo, coleta de lixo, e assim vai, tá? Estou só mostrando para você ver que a gente está tentando as nossas possibilidades. Isso aqui apareceu 13 vezes. Apareceu aí a questão também de saneamento básico, né, junto com lixo. O saneamento básico é drenagem urbana, água, esgoto e resíduos sólidos. Né? São os 4 temas do saneamento básico. Então, às vezes um funciona bem, os outros não funcionam, né? Mas ali o lixo apareceu como funciona bem. E a questão aqui também é a qualidade da água, na Boa Vista. Tem a possibilidade de água natural, oferecida pelo meio, morro, manter água boa na Boa Vista, cercado por montanhas banhadas pelo mar no centro, praia de mar, vegetação exuberante, curva meio ambiente preservado, qualidade do ar, beleza naturais diversas, natureza, e rios e florestas. O pessoal também valoriza bastante a questão ambiental e paisagística, né? Os naturais existentes no patrimônio da comunidade. Cada vez que ele vem, ele dá uma bronca. Tem que falar para lá, tem que falar com o microfone boca. Agora apareceu 3 vezes também a questão da segurança. Segurança aqui no clima bucólico, segurança, vendaval, né? Segurança pública, segurança, e assim vai. Apareceu 13 vezes também aqui de segurança. O pessoal se sente seguro de uma forma geral no mercado. Para pegar, para passar pelos bairros, para andar pelas ruas. Aqui tem a ver com a segurança, porque, por exemplo, lá no Alto do Iguaçu, o principal problema, né, apareceu quase 60% das respostas por questão de insegurança. E aí a gente achou que era uma insegurança ligada à questão de roubo, assalto, né? Mas lá tinha a ver com insegurança do mundo da SC-407, que é a estrada que liga tanto carros, que não tem acostamento, então é o risco da insegurança de acidente, de atropelamento, né? Então depois é uma coisa interessante para qualificar. Não é que estou tentando mostrar aqui. Praia de João Rosa, Trapiche, Academia ao Ar Livre, Praia de João Rosa, reforma do Trapiche, Praça de Família. Então,
espaços públicos, né? O Trapiche, a Praça de Aurélio Ramos, a Praça de Biguaçu. É muito interessante a praça, né? A gente passa lá às 6 horas da tarde, está cheio de gente, criança, né? Não é sempre que a gente acha a praça onde as pessoas realmente se apropriam. Praça de Biguaçu, Praça de Biguaçu, Praça de Aurélio Ramos, presença de áreas verdes na área central da cidade, a aula em Rio, lazer, lugares de lazer. Então, foi a primeira vez das 4 oficinas que isso apareceu como qualidade. Até agora só tinha aparecido como problema, pela ausência e pela falta de áreas de lazer. Quer dizer que é suficiente? Não, quer dizer que é suficiente. Então, aparece lá nos planos. Pelo menos algumas praças e algumas áreas de lazer com uma obra aqui são valorizadas pela população como uma forma. Agora eu vou falar para vocês especificamente. Vou mostrar aqui algo que apareceu 11 vezes agora, nosso 7º problema, a questão da mobilidade como uma questão de qualidade. Mobilidade, manter transporte público no morro da Boa Vista. O pessoal da Boa Vista está bem representado aqui também, porque na Boa Vista está bem presente. Né? Boa Vista, manter ampliar os ônibus do morro, Rio Caveiras, Praia do Rosa, trânsito, empresa de ônibus, potencial de adesão da população com diferentes modais de transporte. Diferentes modais de transporte é caminhada, bicicleta, carro, transporte coletivo, mas parece que as pessoas talvez tenham ciclovia. As pessoas vão na coragem. O pessoal anda na bicicleta? Maior trecho de contorno viário, mobilidade urbana, transporte público, Boa Vista, transporte, manutenção das ruas e proximidade do trabalho. Isso aqui é muito interessante, né? Talvez as áreas que têm mais empregos em Biguaçu seja justamente essa região. Né? E é onde as pessoas têm a oportunidade de, aquelas que têm a condição de morar relativamente perto do trabalho. Então, isso faz toda a diferença. Né? De morar perto do trabalho, não precisar de transporte coletivo, poder depender de carro, poder fazer isso a pé ou de bicicleta, faz toda a diferença na qualidade da vida das pessoas. Agora a gente está diminuindo, né? Apareceu o primeiro 28 vezes, 13. Agora a gente está nas qualidades que apareceram 10 vezes. Uma delas é a questão do hospital. Então, estou colocando a questão da saúde, né? O hospital como uma qualidade, a disponibilidade do hospital de Biguaçu, hospital, UPA, hospital, saúde, né? Que entra muito nessa questão. Esse também apareceu, até nas áreas anteriores, apareceu como um aspecto positivo na questão da saúde. Então, parece que é uma política de eficiência de distribuição de postos, né, de equipamento de saúde. Isso é uma coisa interessante para a gente, que talvez o principal desafio não seja necessariamente esse, mas seja outros que a gente vai ter que ver na questão dos problemas. Aqui que apareceu também 10 vezes é a questão da economia. Potencial econômico por meio de atividades pesqueiras, então é bem focado no Rio Biguaçu passando. Né, tem a questão dos saberes, tem a questão da população tradicional que vive da pesca também, né? Vocação para a indústria plástica, tem a ver provavelmente com a Bilac, né? Já tem uma história longa aqui no município. Comércio é ótimo, bom comércio local, oferta de emprego, concorrente de comércio local e comércio de prestação. É a primeira vez que aparece qualidade. Todas as localidades mais afastadas, a dificuldade de ter acesso ao comércio. A pessoa às vezes precisa comprar qualquer coisa que seja como um remédio, tem que pegar um ônibus, né, que passa só de manhã, 3, 4 horários para chegar no centro, comprar e voltar. Né? Então vocês têm uma situação privilegiada por conta disso. Se você já perguntar já está diminuindo, 7 e 5 aqui, tá? Apareceu 7 vezes a questão fácil acesso ao serviço público, então um pouco mais geral, né? Presença de equipamentos públicos, escola, creche, UBS próximos, equipamentos próximos de fácil acesso, o município dispõe de serviços públicos eficientes, bairro universitário, Casana, água, a questão do centro, Rio Caveiras, a energia elétrica e coleta de lixo são boas, e a iluminação pública para ela não posso. Então são serviços de uma forma mais geral, né? Que a gente colocou aqui. E o que apareceu 4 vezes tem a ver com a regularização fundiária. Vocês sabem o que é regularização fundiária? É quando, por exemplo, sei lá, alguém constrói um loteamento,
condomínio ou um pouco território, mas não entra no processo dentro da prefeitura de inovação, ou às vezes não tem condição de entrar no processo, não tem condição de abrir infraestrutura, ou às vezes até tem condição de quer, né? Então isso é uma ocupação irregular do solo. Né? O REURB é uma política, uma ação para regularizar essa situação, tanto do ponto de vista jurídico, para dar escritura pública, né? As famílias terem escritura pública para poder vender e tal, ter segurança jurídica sobre a propriedade, mas também a questão da relação fundiária como melhoria urbanística, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, né? Então talvez tenha algumas áreas do município onde esses problemas são mais concentrados. E aqui fala que tem uma política de regularização fundiária de algumas dessas localidades, de qualificação nesse sentido, né? Então REURB, regularização REURB, regularização fundiária REURB, investimento na cidade, regularização fundiária e investimento em REURB. Apareceu 5 vezes aqui. Também não tinha aparecido no outro campo. As questões aqui estão muito diferentes, né? Os vereadores participaram, estão muito diferentes do que a gente está vendo em outras localidades. Muito importante. A gente verificou, por exemplo, que tem localidades que o principal conflito vai ser, como eu falei com vocês, a questão de como planejar a expansão urbana e a questão cultural. Aqui a expansão urbana já está acontecendo, o pavimento rural, já tem equipamento, tem uma certa infraestrutura, né? Então é outra cidade que a gente está falando aqui. Agora está rareando, para vocês que aparecem menos vezes. Apareceu 4 vezes o saneamento básico, lembrando, a gente fala de saneamento básico, os 4 elementos, água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, né? São os 4 temas. Apareceu 4 vezes saneamento básico, limpeza da praia de Morrosa, uma parte, né, de resíduos sólidos tem a ver também com saneamento básico, e toda Iguaçu sofre com saneamento. Aqui acho que a só colocou mais como problema. Tá? Que pode aparecer depois no vermelhinho. Eu falei aqui, ó. Toda a Iguaçu sofre com saneamento básico. Precisamos fazer as reuniões por bairros, né, para a questão do plano de saneamento. A ideia é de incentivar a participação para também a questão do planejamento do saneamento básico. Se vocês sabem, o instrumento de planejamento tem plano diretor e tem o plano municipal de saneamento básico, que é justamente um instrumento para planejar onde é que são as áreas que falta esgoto, que precisa ser investido, onde é que falta a parte de área urbana que precisa ser investido. Isso é o plano municipal de saneamento básico que faz. Tá? Mas já foi colocado aqui como problema também. Então deve aparecer um pouco mais para frente. Aparece 3 vezes. Esse aqui apareceu em todas as localidades. Aqui apareceu com menos intensidade do que em todas. Vocês imaginam o que é? Apareceu só 3 vezes, porque quase ninguém falou. Né? Mas apareceu em todas as localidades. Aqui foi a que menos apareceu. E como qualidade, o pessoal colocou: não existem pontos positivos. Nada, não existe uma dúvida. Às vezes, quando a gente vê a gente até reflita sobre o realmente tem uma praça, né, talvez tem um comércio, a gente começa a identificar, talvez tenha algumas qualidades que a gente não percebia, né? Mas realmente pode ser que a pessoa, na condição de vida que ela tenha, talvez tenha problemas que são estruturantes, né? Pode ser José. Aí tem a rixa, né? Ó, pessoal, agora mesmo, olha só. Os que apareceram poucas vezes, uma vez, só 2 problemas, apareceram uma vez cada um, e aqui apareceu 2 problemas. Então a gente vê que tem muita convergência. É o que apareceu só uma vez, ó. A questão da igreja da Boa Vista, como a qualidade, a questão da agricultura e pesca forte, do município como todo, e é verdade, né? E apareceu 2 vezes a questão da drenagem. Então uma coisa que é bem relevante, eu acho que nas outras oficinas, as qualidades foram mais pulverizadas. O que acontecia? Não ficava claro quais eram as grandes qualidades. Estava tudo 4, 5, 8, 10, né? Aqui apareceu algumas muito pouco. Então ficou claro quais são aquelas questões que a gente vai ter que se preocupar, que a diretora vai tentar valorizar e compatibilizar. Tá? Vocês estão de acordo que essas são as qualidades? Faltou alguma coisa? Tem alguma coisa mais excessiva daqui que poderia ser tirado? Podemos trabalhar com isso aqui como base dessas qualidades que o diretor deve se preocupar em manter, em reforçar e fortalecer? Pode ser? Se não tiver, pode levantar a mão e falar, pessoal, porque a gente está, né, dentro de uma facilidade, a gente está aqui para ouvir. Né? Tá. Então, pessoal, essa aqui então a gente fecha com essa etapa das qualidades. Eu acho que agora talvez seja a etapa que vocês estejam mais querendo ser ouvidos, né? Que é... agora, se quiser falar, só levanta a mão. Mas é isso mesmo, agora talvez a gente pegue e não tem problema de fazer a crítica. Não tem problema de fazer a crítica, a gente vai tentar sistematizar, organizar e hierarquizar todas elas.
e ver quais o plano diretor consegue atacar, como consegue atacar. Não é varinha mágica, né? A gente não vai resolver a cidade de uma para outra, né? Mas é uma tentativa de colocar o município numa condição de planejamento. Tá? Então, a dinâmica é a mesma, só que agora muda a cor da fichinha, agora são fichinhas rosas, 3 fichinhas. A gente gostaria que vocês tentassem pensar os três principais problemas que pode ser do município, pode ser do bairro, da localidade de vocês, e que tem a ver com o plano diretor. Então, tentar pensar naquilo que realmente o plano diretor tem condição. Podem ficar totalmente à vontade. A gente vai fazer a mesma dinâmica de sistematização, organização e apresentar aqui quais são aqueles problemas mais graves, mais sérios, né, com mais problemas. Tá bom? Beleza. Os 3 maiores, posso ainda mais forte. A gente tem 3 problemas aqui que apareceram 30, 29 e 28 vezes. A gente teve uma oportunidade que apareceu 28, todos vão decaindo. A gente tem 3 problemas que apareceram de uma forma muito intensa e muito forte. Então a gente já sabe que provavelmente aqui está muito das questões mais polêmicas e mais sensíveis do que o diretor vai ter que tratar. Tá? Então vou aparecer aqui, falar aqui, por favor, só para eu poder. Não, aqui, ó, o microfone que eu vou. Por favor, obrigado. Então, o que apareceu 30 vezes foi a questão do saneamento básico. Veja que apareceu algumas vezes na qualidade, mas provavelmente é vinculado a algumas áreas da comunidade. Mas aqui apareceu 30 vezes. Ó. Saneamento básico, não tem rede de esgoto, falta coleta seletiva, alargamento até mesmo nas principais ruas do centro da cidade, saneamento básico, falta de saneamento básico, falta de saneamento. Do esgoto doméstico passaram quase 7 anos, porque essa obra ainda não foi efetivamente concluída, deve ser em relação à instalação da rede, tudo, né? Saneamento básico, todo o Iguaçu, estação de tratamento de esgoto, saneamento, reciclar uma bagunça, saneamento, Boa Vista, saneamento básico, então vamos falar 30 vezes, mas ficou claro que aqui é uma questão mais forte do que a qualidade que apareceu no saneamento básico, é um problema, para ser muito mais interessante. Tá? Que apareceu 29 vezes, tem a ver com a questão de zoneamento, a 28, né? Tá. Que é a questão de pavimentação da rua geral, falta calçada, infraestrutura viária marítima, pavimentações precárias, sinalização ciclovia, ciclofaixa, pavimentação na rua geral, estrada estreita, abrindo morro, péssimo estado de pavimentação do município geral. Não são questões ligadas à pavimentação. Que ele não vai necessariamente pavimentar a rua, né? Mas o que ele pode também estabelecer quais são aquelas ruas mais estruturantes, mais importantes, que, sendo pavimentadas, vão causar um impacto, né? Uma qualidade. A gente estava conversando de tal maneira em relação à mobilidade também. Isso aqui provavelmente vai também entrar com muita força na questão da mobilidade urbana. E é que apareceu 28 vezes ligado ao zoneamento. Não sei se todo mundo está acostumado com a ideia de zoneamento. Zoneamento é um mapa que tem no plano diretor, que separa a cidade por cores, né? Cada cor tem a ver com o tipo de ocupação que é possível fazer, onde é que é possível construir prédios mais altos, onde é que é possível construir prédios mais baixos, onde é que pode ser construída uma indústria, onde é que pode ser construído, né, um comércio de maior porte, de menor porte, porque a ideia é que nem tudo convive bem. Que coisas convivem bem, por exemplo, sei lá, moradia com padaria, com farmácia, super bom que convivam juntos, né? Agora, às vezes, sei lá, um beneficiamento de madeira do lado de uma casa é um problema. O zoneamento é uma forma de tentar organizar isso. Todo mundo tem direito na cidade, é importante que todo mundo, que gera economia, a economia, mas a gente identificar quais são os pontos mais adequados para cada atividade acontecer, para que, né, a qualidade de vida não seja prejudicada na população. Está aparecendo aqui, ó, área equivocada da APP, você tem a questão talvez de demarcação da APP, a gente está fazendo também uma demarcação, não quer dizer que vai flexibilizar a APP, mas às vezes pode ter erros no mapa, erros cartográficos, muitos dos zoneamentos de uma mesma verba. Então, imaginamos um terreno grande, onde uma parte é residencial, uma parte é comercial, uma parte é industrial, e às vezes é difícil isso para a pessoa, para o proprietário, saber o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Isso também, o princípio do plano diretor, uma das elementos centrais do plano diretor é delimitar zoneamento. Legislação urbana, zoneamento, área equivocada de APP, apareceu antes, zoneamento não correspondente do bairro CPP e CPA. Então, tudo é sigla, cada sigla quer dizer um tipo de ocupação, não vamos nesse detalhe, mas a pessoa a gente fica, olha, talvez tenha equivocado, então o pessoal já, de alguma forma, trazendo essas informações. Né? Zoneamento teria que mudar, zoneamento, problema grave. A gente é a quarta oficina, a primeira vez que aparece zoneamento como problema, vai aparecer 28 vezes.
Então, provavelmente, aqui realmente a forma como o projeto hoje está estruturado, talvez dificulte, talvez crie alguns constrangimentos necessários, talvez a pessoa da população entenda a lógica, né? Então, isso a gente vai, necessariamente, vai ter que discutir, isso aqui vai ter que apresentar para vocês as diretrizes disso, tá? Então, apareceu agora 19 vezes como problema. Tinha aparecido como qualidade, só que só 4 vezes, aqui apareceu 19 vezes como problema. A questão da mobilidade. Mobilidade no bairro centro, é preciso reavaliar a logística da mobilidade. Então, mobilidade, só lembrando, eu falei que ia falar para vocês, eu estou com algum problema, eu só vindo para cá. Algum tipo. Já falava 5 vezes. Pode ser. Lembrando que mobilidade não tem necessariamente a ver com carro, né? Pode ser a questão de como o transporte coletivo está organizado, como a questão da ciclovia, né? O transporte de bicicleta, as calçadas, a questão da caminhabilidade, e às vezes uma coisa mais importante. Às vezes a gente não precisa disso, a gente tem um comércio, um emprego, um serviço próximo de casa, para não precisar de carro, não precisar de transporte coletivo. Mobilidade é tudo isso, às vezes a gente consegue aproximar as coisas, e precisa menos de carro, precisa menos de congestionamento, então planejamento também é organizar e distribuir as funções da cidade de uma forma mais organizada. Né? Melhorar as calçadas e ruas para caminhar na Praia João Rosa, mobilidade urbana na área central, bairros vizinhos, mobilidade urbana, sinalização, então é um aspecto da mobilidade urbana, né, bem pontual, mas que é uma coisa importante, as pessoas saberem aonde pode atravessar, né, tanto o motorista quanto para quem atravessa, né. Ruas estreitas, isso vai ser difícil de resolver, porque a gente vai ficar desapropriando e rasgando via, porque é tudo muito caro, né, mas às vezes pode acontecer de uma ou outra via estruturante, o plano diretor pensar para poder conectar melhor alguns bairros, poder funcionar um pouco melhor, o transporte coletivo poder fluir um pouco mais, né, então isso é uma questão importante. Mobilidade urbana, mobilidade na Praia Saveiro, ausência de avenidas de grande fluxo intervalos, bem importante, né? E o assunto tem uma característica bem parecida com Palhoça, que um pouco parecida com o São José também. E basicamente os bairros foram crescendo, como se fosse uma coxa de retalhos, né? Cada loteamento, cada ocupação depois vai ver, elas não se vão unir muito em si. E todas elas dependem da BR-101 para se comunicar. Esse é um problema, né? Não tem tema rasgado, mas é um tema que provavelmente vai aparecer nas nossas diretrizes, eixos estratégicos que a gente vai botar em agosto para apresentar para vocês aqui. Mobilidade e integração urbana, não há interligação entre os bairros, deslocamento entre bairros, só pela BR-101, só reforçando aquilo que a gente já tinha colocado, né? Falta acesso ao centro, a C407, que é aquela via que vai para Antônio Carlos, né? Então falta o acesso do centro para essa rodovia. Trânsito local somente sobrecarregado, transporte local sobrecarregado, gargalo dos viadutos da BR-101, falta de conexão entre bairros, então tudo nessa temática de mobilidade, integração, viária, articulação. Tá? Muito bom a gente saber disso aqui, né, Maria? Você percebe um pouco de mobilidade também. Apareceu 16 vezes a questão das ocupações irregulares. Então, lembrando que é uma questão que a gente tem que pensar que a ocupação irregular muitas vezes é um sintoma do problema, né? Muitas vezes a ocupação irregular acontece porque boa parte da população não tem condição de acessar o mercado informal, não tem condição de ter acesso a lotes, e aí ela vai ocupar onde possível. Né? Então, isso, né? Agora pode ter ocupações irregulares de outras características. Né? Ocupação irregular, às vezes, que o cara tem condição, né? E aí que ocupa em uma prova de projeto. Né? Crescimento desordenado, tem alguma coisa a ver com ocupação irregular, parcelamento irregular e falta de fiscalização. Sabe qual é o problema de parcelamento irregular também? É que enquanto boa parte da cidade, Florianópolis é isso, Florianópolis quase 60% da cidade é ocupação irregular, loteamento irregular. Né? Então, o loteamento irregular é aquele que gera área pública. Geralmente as ruas são estreitas, não tem espaço para praça, não tem espaço para posto de saúde, não tem espaço para escola, depois a prefeitura tem que desapropriar, vai ter que fazer alguma coisa mais forte para poder. Então, trabalhar no sentido de regularização é uma forma de também de oferecer condição para o próprio município distribuir melhores equipamentos, infraestruturas, a população ter mais escola com saúde mais próxima de casa, essas coisas todas. Então, solucionar problemas das áreas de patrimônio da União, então tem as questões de tanto terreno ali, áreas de patrimônio da União, que é um tema que é relevante também no Rio Sul,
solucionar problemas do patrimônio da União, ocupação irregular do solo, parcelamento irregular, Praia de João Rosa, diminuir a área quadrada do lote para que os membros favorecidos possam realizar seu imóvel. Eu sei que é uma questão interessante também. Temos instrumentos que são nessa lógica, né, de demarca. Se você disser do lado da população de baixa renda, você pode demarcar uma área como área de 6 e flexibilizar o tamanho dos lotes. Então, em vez de a pessoa tem lote de 1.360 metros quadrados, que é muito caro para bancar, né? Cada metro quadrado é muito caro, e pode flexibilizar. O ruim é se a gente tivesse um município inteiro, porque daí a gente vai ter um município todo com um monte vazio pequeno, é difícil passar infraestrutura, né? Iluminação pública, acesso de garagem, estacionamento, dificulta um monte esse tipo de situação. Mas em alguns casos específicos é interessante a gente poder criar esse tipo de situação para que a parcela da população possa morar bem. Tem mais aqui já, né? Que apareceu 14 vezes como problema, vocês veem que aparece como qualidade ali, um pouco mais para baixo, questão de saúde, né? Apareceu 10 vezes como saúde, como qualidade, apareceu 14 vezes como problema. Isso tem a ver com diferença entre bairros. Bairros com melhor atendimento e bairros com melhor atendimento. Então aqui, ó, bairros para essa mesma, a questão da saúde é um problema, postos de saúde, acesso a todos na praia do João Rosa. É bom que um bairro a gente consegue identificar um pouco melhor, né? Demora para marcar exame no posto de saúde. Isso aqui não tem a ver necessariamente com a disponibilidade da localização do equipamento, tem a ver com a gestão do pessoal, né? Disponibilidade médica. Então, isso não é uma coisa que o diretor vai fazer, mas o que a gente pode fazer é sistematizar isso e encaminhar para a secretaria responsável por essa demanda. Então, isso a gente se compromete a fazer. Tudo que não tem a ver com o diretor, a gente vai sistematizar e encaminhar para a secretaria sobre o tempo. Mas a gente não vai conseguir obrigar que o médico para aprender, né, com a especialidade tal, mesmo que faz parte do diretor. Demora para marcar exame no posto de saúde, falta de equipamentos avançados no hospital, demora na marcação de exames, demora no atendimento na UPA, Praia de João Rosa, posto de saúde com acessibilidade para todos. Tem que ver se a questão da acessibilidade, às vezes, pode ser acessibilidade universal, né? Dependendo de como é que o posto de saúde está construído, escadas e tal, às vezes tem dificuldade de deficiente visual, auditivo, ou cadeirante poder acessar. Tem que ser esse tipo de situação de acessibilidade que a população está falando aqui. Mais postos de saúde, com mau atendimento, postos de saúde que são péssimos na praia, parece bem localizado a questão da praia de João Rosa, né? Essas 5 ou 6 vezes aqui a questão da saúde ligada à praia de João Rosa. A gente sabe que é uma cidade um pouco mais específica. Apareceu 11 vezes, apareceu a mobilidade de uma forma mais ou menos, e aqui está um pouco mais claro. A questão um problema ligado ao transporte público, transporte coletivo, falta de integração do transporte público, isso aqui é falta de integração do transporte metropolitano, né? Então, isso é uma questão que já está há algum tempo em discussão aí, né, em relação à integração do transporte coletivo, a questão tarifária, né, sobretudo para quem mora em Biguaçu, fica muito caro, né, poder acessar Florianópolis, porque tem que pagar 2 vezes passagens. Então, essa é uma questão que a gente sabe que talvez a gestão esteja um pouco no nível do governo do Estado, né, mas de alguma forma o projeto pode ajudar a dar diretrizes, né, de eixos preferenciais, ligados aos corredores, para ter mais pessoas morando, né, então isso a gente pode, no diretor, ajudar a melhorar. Tá? Vendaval sofrendo com falta de horário de ônibus, transporte público, falta de horário de ônibus, mais linhas de horário de transporte público, deve sempre imaginar uma engarrafada todo dia e falta de horário de ônibus. Então aqui tem um pouco a ver com a mobilidade, que a gente viu lá, né? O transporte público tem a ver com a mobilidade, mas é que o pessoal destacou, né, dentro desse tema da mobilidade, não só ciclista, mas o transporte público é um problema dele. Apareceu 10 vezes agora a questão dos espaços de cultura, a ausência, falta de espaços de cultura e lazer. Então vocês veem que apareceu, ó, a praça da Luz é bacana, central legal, interessante, mas mesmo assim falta. Talvez o pessoal que mora mais perto da praça gosta, mas talvez os mais afastados, está faltando praça, está faltando espaço de cultura e lazer. Então, aqui, espaço de cultura e lazer, pracinha na Praia de João Rosa. Na Praia de João Rosa é preciso construir uma Avenida Beira-Mar. Isso é legal que ele está de alguma forma sugerindo a qualificação da valorização da obra.
No bairro centro é preciso criar um parque ou reserva natural ou mangue que fica ao lado do rio. Falta de um parque municipal, não tem parque, ginásio abandonado, tem que ter espaço de lazer, né? Opções de lazer, todas as opções de lazer. Isso aqui também acho que o diretor consegue, de alguma forma, avançar bem. São aquelas áreas que precisam mais de praça, tem mais população, que a praça existente está mais distante. Né? Isso é uma coisa que a gente vai poder mapear e vai poder dar diretrizes municipais. O que aparece 9 vezes tem a ver com degradação ambiental. Então, se vem das qualidades, da qualidade de vida, da questão ambiental, aparece 19, 14 vezes, tem que aparecer um problema. Essas duas coisas, o pessoal gosta de ter natureza, de ter acesso a aspectos positivos do patrimônio ambiental, mas também ver esse patrimônio sendo de alguma forma descaracterizado no passado do tempo. Né? Então está aqui. Não estão cuidando do rio e desde o Morro da Boa Vista. Virou um canal de esgoto, desmatamento das matas na margem do mesmo, desassoreamento do Rio do Iguaçu. Desassorear do Rio do Iguaçu, a questão dos moles, a questão da poluição dos rios, caveiras do Rio do Iguaçu, questão da preservação ambiental, falta, provavelmente, de preservação ambiental, ausência de harmonização urbana nas vias. Isso é uma coisa que o diretor de mobilidade também pode trabalhar com diretriz, né? Quais são aquelas vias mais largas, que de repente poderiam botar uma calçada um pouco mais estruturada, que poderia ter harmonização. Não dá uma rua de 4 metros, 6 metros, imaginar que deve ser colocar harmonização. Mas talvez se em cada bairro tiver algumas vias estruturadas, né? Com qualidade, com transporte coletivo, com ciclovia e com harmonização, já melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Vamos poder melhorar todas as ruas, mas a gente precisa distribuir algumas ruas bem estratégicas, pode ser muito bom, né? Poluição sonora, tempos grudados nas casas, é um conflito duro. Questão de tempos grudados nas casas. Tempos. Aterramento excessivo dos terrenos sem nenhum cuidado com o impacto das cidades. Em Rio do Iguaçu, mata Praia de Honrosa, Saveiro, em Copos, Tamanho, nunca se buscou preservar. Muito bom, pessoal. Acho que esses elementos aqui são bem representativos do que tá? Mas, eu falo, dá para entender, né? Mas eu posso um pouquinho para entender? Apareceu 8 vezes a questão de falta de água. Falo para vocês que eu passei 7 dias sem água lá no Florianópolis. A minha casa fica numa área mais alta ali. Teve algum problema na doutora aí da Casan que está pedindo pressão nas áreas mais altas. Mas ele está falando, todos os dias falta água no bairro do centro. Vendaval, falta água, vendaval, falta de água, falta de harmonização nas vias, acho que tem a ver mais com o tema aqui, né? Casan, água não tratada, não suja, falta de água regulamento e deixando a desejar em todos os sentidos. Falta de ligação de energia, que tem a ver com água e energia, né? Então as concessionárias de água e energia. E falta de sinal de internet e telefone por toda a extensão da 407. Só lembrando, claro, a gente não é parte do diretor estabelecer como é que a concessionária tem que funcionar. A gente vai encaminhar essas reclamações, né, para as secretarias específicas, para a Câmara de Vereadores, que é sobretudo isso uma questão de pressionar politicamente as concessionárias para elas fazerem o plano de saneamento básico, sobretudo funcionar de forma adequada também. Mas é bem importante a gente ter esse tipo de noção. Aqui tem a ver, apareceu 8 vezes também aspectos gerais de atividades, né, que faltam, então falta agência bancária. Você sabe, o problema que apareceu nas 3 comunidades, eu não imaginava que aparecia em Iguaçu, apareceu no Alto de Iguaçu, apareceu no Vendaval e apareceu no Sorocaba. Tem a ver com esses serviços públicos. A questão dos correios. Engraçado que parece que é uma questão que todo mundo tem acesso, mas nas atividades rurais, a questão do interessamento, do acesso ao carteiro, né, as unidades de serviços de correios são muito locais. Vocês imaginam a dificuldade que isso gera na população. Aqui tem a ver, por exemplo, com a falta de agência bancária no bairro, no Prédio Rosa, falta de comércio na Boa Vista. Apareceu muito ali, né, com qualidade, mas provavelmente nessa área central. Talvez na Boa Vista, né, um pouquinho ali mais para trás, a falta de comércio seja um problema um pouco mais importante. Não tem comércio na Boa Vista, agência bancária no bairro de Rosa, Boa Vista, falta de comércio local e serviços básicos, mais empregos, falta de empregos municípios. A empresa apareceu 8 vezes.
Tem a ver com mobilidade também, então apareceu transporte público lá, apareceu quantas vezes transporte público? Apareceu 11 vezes. E aqui apareceu 7 vezes a questão da caminhabilidade de pedestres, né, e ciclistas. Então, vinculada à questão das calçadas e a questão da ciclofaixa, segurança viária, sinalização para ciclistas e pedestres. Né? Então, ciclovia na Praia de Rosa, mobilidade urbana, falta de calçadas, mobilidade, mais ciclovias, ciclofaixas e pouco mobilidade urbana. Só lembrando, a ciclovia é aquele tipo de estrutura de ciclista que ela tem uma segregação de um canteiro que separa, geralmente é 2,5 metros, né? Uma ciclofaixa geralmente é aquela faixa mais estreita que é pintada no chão, então dependendo se a rua é mais larga, mais estruturada, dá para pensar numa ciclovia, se ela é mais apertada, dá para pensar numa ciclofaixa. Aquela que tem ao redor da praça central de Iguaçu ali, né? Aquela que é pintada também é uma ciclofaixa, ela é mais estreitinha, mas já ajuda os ciclistas a trafegarem com certa qualidade, né? Com a expansão dos bairros, vem a mobilidade urbana para ser discutida no discutir o problema. Construção de uma ciclovia do Morro da Vila, né? Do ao centro de Iguaçu. Eu já sugere um circuito de ciclovia do Morro da Vila até o centro. Vamos ver se é possível, né? Mas já tem uma proposta aqui, mas sobretudo que a gente vai discutir na próxima etapa. Tá? Vendaval, falta de ciclovia no bairro, garantir qualidade das calçadas nas ruas principais. Eu acho muito bom saber que tem essa preocupação. Às vezes isso não aparece e a prefeitura, o prefeito local vai asfaltando, duplicando, né? Até um tempo atrás se fazia sistema viário e você não pode colocar calçada. Não fazia parte do projeto e da licitação colocar uma calçada como parte do projeto. É super importante imaginar que esse tipo de investimento traz benefício, sobretudo para as áreas, para as pessoas que moram na região central. A calçada de contato é outra história. Aqui apareceu 6 vezes, então já está diminuindo, né, bastante, mas ainda são elementos considerados importantes. Apareceu 6 vezes. Falta de estudos ambientais atualizados, necessidade de diagnóstico socioambiental. É interessante que a prefeitura contratou a Univale também para fazer um diagnóstico socioambiental do município. Então, junto ao plano diretor, está sendo elaborado pela Univale esse diagnóstico. Espero que seja também um trabalho bem feito, que ajude o plano diretor a delimitar as áreas de proteção ambiental, aquelas áreas que são relevantes, as áreas de oração, as áreas de risco, e poder reservar as áreas boas para a urbanização, para a gente poder, de alguma forma, organizar a situação toda. Né? Então, dificuldade de aprovar empreendimentos, não tem a ver com a parte de aprovação, a análise do projeto. Isso apareceu também na localidade do Alto do Iguaçu, apareceu essa questão. Falta de políticas públicas de amparo aos animais, olha só específico. Burocracia para novos empreendimentos e empresas se instalarem no município. Então, isso pode ter a ver com o plano diretor, os processos de aprovação, né, a regulamentação, a documentação que exige. É claro que a gente não pode simplesmente flexibilizar, dizer, tudo pode, mas às vezes a gente cria burocracia desnecessária. Então, achar onde é que a burocracia está desnecessária, onde a legislação não é clara, onde causa insegurança jurídica, para quem quiser entender dentro da lei, de acordo com o que for bom para o município, possa entender também. Acho que é um pouco esse papel do plano diretor. Gestão dos problemas, exemplo, dia 3 de 9 de 2022, a cidade simplesmente parou por conta de uma obra na BR-101. Vocês imaginam que Florianópolis hoje em dia para com um caminhão tomando a ponte. O caminhão toma na SC401, vai para uma avenida, a cidade de Florianópolis para também. Então, é uma questão de planejamento, mas é uma questão também da própria funcionamento da cidade, que é super dependente desse tipo de uma única via, um único ciclo urbano, né? Naquela via interrompida, a cidade não paralisa. Ao fato de a gente ser dependente da BR-101, como foi colocado anteriormente, ali já tem um problema. Isso apareceu 6 vezes. Apareceu agora também 6 vezes, tem a ver com isso, falta de conexão da cidade. Aí é que ele coloca, né, falta de conexão da cidade com o Rio de Iguaçu, pouca integração com o Rio, que bacana esse tipo de coisa. Necessidade de costas do mar, a orla não aparece como solução de lazer para a população. A cidade virou as costas para o mar, o rio. Iguaçu está virada de costas para o mar, rios e córregos. Desvalorização das praias turísticas e águas de geral. Muito relevante aparecer isso, né? Então, assim, o patrimônio que o Iguaçu tem em relação à orla, à
próprio Rio do Iguaçu, né, a paisagem e tal, a gente não encontra isso em qualquer lugar. Né? Não significa que não se pode fazer, mas significa, sobretudo, valorizar e qualificar essas áreas. Né? Então, poxa, a população colocar isso aqui como um aspecto relevante, eu acho que traz do plano diretor a centralidade disso. Né? Muito bom. Apareceu agora 4 vezes educação, na Praia em Saveiro, apareceu com qualidade, aparece aqui como um problema. 100 vagas nas escolas e creches no bairro onde as pessoas moram, no Saveiro. Creches sem vagas, muitas crianças sem estar nas creches. A Praia de Rosa e falta escola. Então apareceu agora 3 vezes a questão de falta de segurança, Praça da Lagoa e Rua 17 de Maio, então talvez seja a sensação de segurança localizada em determinada região, pode ser questão da educação pública, sei lá, às vezes é uma rua feita só de muros, né? Ou só de cerca, de fundo de lote, às vezes a rua acaba dando essa sensação de segurança, né? Às vezes essa sensação pode ser segurança real, assalto, tal, ronda de polícia à noite, deve ser já uma proposta, né? Necessidade de ronda de polícia à noite e policiamento dos bairros. Apareceu 3 vezes. A questão do alagamento intenso com chuvas e água nas marés. Drenagem urbana ainda com problemas, principalmente na ligação centro-bairro universitário. Né? E alagamento intenso com chuvas e alta das marés. Esse aqui é um dos mapas mais importantes que a gente está elaborando, o mapa de suscetibilidade ambiental. Tem a ver com as áreas de risco de desenvolvimento e com as áreas de risco ligadas à maré, as áreas de enchentes e cheias. Então esse é um mapa que vai ajudar bastante a gente a identificar essas áreas e poder controlar melhor a extensão. E apareceu aqui também 3 vezes, agora apareceu 2 vezes falta de área industrial e falta de áreas industriais no polo dos desenvolvimentos tecnológicos. Isso é interessante também, né? Isso tem sido uma política que os municípios têm estabelecido até como uma forma de atração econômica, né? Estabelecer alguns polos logísticos, talvez a alça de contorno seja um momento para discutir algumas dessas questões, o próprio papel da BR-101, questão de parque tecnológico, e depende também do tipo de porte indústria. A gente, por exemplo, fez uma experiência agora com o diretor de Minas Gerais, lá de Nova Serrana, onde o município tinha mais de 1.200 indústrias, até o secretário da indústria está aí presente, e a gente pensou, não, a gente já foi a visão, a melhor solução para cá é criar um distrito industrial e jogar essas 1.200 indústrias para lá. Só que eram todas indústrias de pequeno porte, 5, 6 empregados, não geravam barulho, não geravam impacto ambiental, não eram qual geradores de tráfego, né? Geravam um emprego próximo da moradia, só que tinha dessas 1.200, cerca de 5 a 10% de indústrias, que eram injetoras de calçado, que elas trabalhavam com 3 turnos e faziam barulho a noite toda. E esse tipo de indústria é um tipo de indústria que não dava para conviver em qualquer lugar da cidade. Então, o plano diretor lá foi criar uma área específica para esse tipo de indústria. Mas que as outras, beleza, convivem. Então vai ser uma discussão aqui em Iguaçu também, né? Que tipo de atividade industrial pode até conviver com a área residencial, quais são aquelas que a gente vai ter que, pelo porte, pelo tamanho, pelo impacto, colocar no espaço reservado para elas. Tá? E aqui agora apareceu uma vezinha cada um. Olha só. Habitação de interesse social, ausentes e distantes. Estamos recebendo muitas pessoas de outros estados, de Iguaçu lotado. Não tem que ser necessariamente um problema, né? Receber pessoas de outros estados, como se recebe, como que elas se inserem no território e tal, né? Mas isso é uma questão que tem muito a ver com as qualidades que vocês destacaram, a localização, a essência da região metropolitana, as vias de acesso, né? Acaba sendo um local que atrai a população. A questão é como dar uma condição. É difícil a gente só desenvolver por um lado e a gente não trabalhar com o outro lado, porque é como que essa população chega pode ser melhor incorporada no município. E destruição do patrimônio cultural, construindo casas antigas e perda de identidade local. Muito bem. Pessoal, se for pela velocidade para falar, é só para a gente poder dar conta de tudo, né? Mas, assim, do ponto de vista pessoal, eu acho que a gente talvez tenha, dentro das oficinas que a gente fez até agora, um conjunto de problemáticas assim, mais diretamente vinculadas ao projeto que a gente fez até agora. Eu acho que está bem claro quais são o conjunto de problemas, de qualidade, de problemas aqui,
que o plano diretor vai ter que enfrentar. Eu pergunto para vocês se tem alguma questão que está fora daqui, né, alguma coisa que mereceria ser estudida, se elas estão, sistematização que vocês falaram, né? Mas se tem alguma coisa que vocês gostariam de complementar em relação ao que está aqui. Vocês acham que isso reflete bem a situação de onde vocês moram? Está bem representado? Se a gente tentar atacar algum desses problemas, sobretudo os maiores, a gente vai dar uma condição melhor daqui a 10 anos, que é o horizonte estrutural do plano, né? A gente trabalha para 10 anos. Podemos trabalhar sobre essa base aqui? Então tá. Então, ótimo. Vencemos as duas principais tarefas do dia. Tem mais uma tarefa agora que é de 5 minutos para vocês. O que a gente fez aqui? A gente trabalhou sobre a situação atual. O que é qualidade atualmente e o que é problema atualmente. Eu ia passar mais uma última ficha, a gente não vai fazer essa dinâmica de apresentação, nada disso. É só uma última ficha para vocês preencherem o que vocês esperam de Iguaçu daqui a 10 anos. Porque aí, planejamento é isso também. Planejamento é a gente orientar o desenvolvimento. Para onde é que a gente quer caminhar. Então, se vocês puderem, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um poema, se vocês quiserem. Mas é uma forma de a gente entender, a partir da percepção de cada um de vocês, o que vocês esperam que o Iguaçu seja daqui a 10 anos. Nossos representantes da comunidade. E aí está um pacto de convivência. Ninguém tem urna eletrônica aqui, ninguém não pode fazer nada disso. Então a gente vai tentar fazer uma eleição onde todo mundo possa se colocar na condição de representante e vocês, entre vocês, votarem. E a ideia o que é? As pessoas simplesmente têm o interesse de ser representante, já antecipando o que vai ser essa representação. Então, participar do conselho, esse conselho é permanente, mas a pessoa depois pode ser substituída, e o papel agora vai ser de fiscalização de tudo que a gente faz. Então, cada etapa, cada conteúdo, ele vai sempre passar pelo conselho, para depois para a audiência pública, então ele é o fiel da balança. É importante que vocês elejam alguém representativo entre vocês, porque ele vai ser a ponte entre o que foi discutido aqui e o que vai dar no plano. E a gente quer ser cobrado por isso mesmo. Falaram lá que tal coisa era problema e o diretor não resolve isso. Então, o nosso papel é de alguma forma, essa pessoa ter. Cada região, exatamente. Cada região tem que ser. Oi? Isso, mas aquelas aqui, né? Se puder só colocar aquela mapinha aqui da região, só para a gente saber quais são as localidades que fazem parte. Então, essas aqui são as localidades que fazem parte dessa oficina, dessa área que a gente está trabalhando, é o centro vendaval. A gente não vai conseguir eleger um representante de cada localidade. Quem vai fazer aqui é entre os participantes, porque a gente não gostaria que fosse uma indicação da prefeitura, que depois poderia ser questionado. Quem se botar o pessoal é o de total. Quem está indicando são vocês, entre vocês, de uma forma livre. Então, a questão é a seguinte: qualquer um pode só levantar a mão, a Mariana, está aqui, a Mariana vai anotar um nomezinho da pessoa, e se tiver 2 pessoas, não tem muito que votar, mas se tiver mais pessoas, a gente vai ter votação, um de vocês pode votar em uma só pessoa, e a pessoa mais votada vai ser o titular, e a segunda pessoa mais votada vai ser a suplente. Alguém tem dúvidas sobre a diferença entre delegado e conselheiro? É que depende de como é que é o órgão, o regimento, às vezes chama de representante, às vezes chama de delegado, às vezes de conselheiro. Como a gente tem aqui o conselho, a ideia é que seja o conselheiro. O representante da comunidade vai fazer parte do conselho. Mas a lógica de funcionamento deles é a mesma. Então não tem diferença expressiva entre essas duas. Então aqui vai ser um representante da comunidade do conselho. Boa. Todo dia a gente vai exigir 8 horas por dia da professora. Qual que é a expectativa? A gente vai ter momentos no plano diretor em que a gente vai apresentar produtos. Então, provavelmente, a parte do diagnóstico ali para final de maio, começo de junho, a gente deve marcar umas 2 reuniões com o conselho a cada 15 dias. A gente vai ter que marcar as diferenças para apresentar, debater, discutir o diagnóstico. Depois a gente vai elaborar as diretrizes. Aí, talvez aí, em agosto, final de agosto, a gente vai ter mais
umas 2 ou 3 reuniões para apresentar as diretrizes. E lá no final, né, na parte do documento final também, na versão consolidada, a gente vai ter que apresentar e discutir com você. Então, a gente vai ter algumas reuniões, né, em relação ao plano diretor. Só que o conselho, ele se reúne, reunião ordinária, né, uma vez por mês. Né? Então, a ideia é que esse conselho ele contribui, que ele vai fiscalizar depois da implementação do plano. Tá? Mas depois do plano vai ficar mais tranquilo, depois do plano é uma reunião por mês. Durante o plano a gente vai ter alguns momentos, então a gente vai ter reunião quinzenal, mas tudo isso dialogado com o conselho, de acordo com o conselho estabelecido. Então, uma super dedicação, assim, né? Porque cada um tem trabalho, tem outras coisas para fazer, sabe que o lado exige demais, tá? Mas é mais ou menos essa a demanda. Tá? Ficou claro qual que é a lógica? Então, só quem quiser, tiver interesse, levantar a mão, a Mariana vai anotar o nome, e aí depois a pessoa vem aqui e se apresenta. Olha, meu nome é tal, eu sou morador de tal lugar, gostaria de ser conselheiro por isso. Não é só para as pessoas conhecerem, porque às vezes estão de localidades diferentes, vocês não se conhecem, né? E aí vocês voltam livremente. Tá bom? Eu acho que tem um senhor lá que levantou o braço lá no canto. Claro? Sim. Então, nós estamos aqui em várias comunidades, não muitos se conhecem, outros não. Então, essa pessoa que vai ser eleita, ela vai ter que estar tomando sempre por base o que a gente colocou por prioridade aqui, né? Ela não pode chegar lá no conselho e fazer as alterações dela. É isso? Obrigada. A situação ideal é essa, né? Que a pessoa possa representar sobre tudo que a comunidade discutiu. Eu acho que a instância mais legítima que a gente teve de discussão até agora foi essa aqui, reunir mais pessoas, discutiu e debateu. Então, o ideal é vocês escolherem uma pessoa que vocês sabem que vai fazer esse papel, né? Que ela possa realmente representar nesse livro. Então, acho que é uma escolha bem responsável, né? Tem que ser feita. Tem mais alguém que gostaria de ser? Ótimo, tem mais um aqui, Mariana. Candidato é bom. Aqui, Mariana. E outra coisa, né? É importante que vocês conheçam essa pessoa também e dialoguem com ela, né? Olha, tal coisa, como é que está andando? Então ela funciona dessa forma. Ela talvez daqui a um tempo também vai precisar se substituir, aí a gente vai ver a melhor forma de fazer essa eleição novamente. Tá? Isso é uma coisa que acho que ficou. Está escrito. Que acho que a gente tropeçou no tio aqui. Temos 3 nomes, mais algum? Alguma pessoa? Temos aqui mais o senhor. Lá em Nova Iguaçu, a gente teve 3 candidatos. No Vendaval foram 2. 2 aí foram eleitos, né? Desculpa, Vendaval não, Salgado. Saudade foram 2, que foram eleitos, vários suplentes. Lá no Sorocaba também foram 2. O interessante que Sorocaba também foi criticado porque eles gostariam de fazer, né, era muito muito amplo, porque tinha uma parte de Sorocaba, tinha outra parte de São Mateus e 13 Achos, né? No final das contas, eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi um representante da área de Sorocaba e outro representante da área de São Miguel. Aqui o senhor está vendo. É muito bom, gente. Até dezembro a gente vai saber tudo. A gente lá em Angelina são 60 comunidades, quase todo o Rio. Rio das Antas, Rio do Seu Rio, da Faca, Rio. Aí volta a gente arruma um bicho aqui. Troca o bicho. Temos também. Depois, como é que vai ser o canal de comunicação do conselho com a comunidade? Do conselho com a comunidade? Isso pode ser uma coisa bem interessante do próprio conselho do que a gente pode disponibilizar, por exemplo, a lista de presentes dos participantes aqui, uma lista de WhatsApp também, se os conselheiros que forem eleitos quiserem ter esse canal de diálogo direto, ótimo, seria muito bom. A gente coloca à disposição. Tá?
Não tem nada institucionalizado, é próprio o conselheiro que pode, a gente coloca as pessoas. Temos 5 nomes, então. Então eu gostaria de chamar o Kleber, a Tainá, o André, Charito e o Gilson aqui na frente. É só sugestão de vocês, 2 minutinhos se apresentarem, tá? Só para o pessoal conhecer vocês e depois a gente faz a votação. Vamos aqui pela ordem. Kleber, quer ver o senhor? Boa noite a todos. Desculpa pela marca, mas não é correto não. O procedimento está meio colorido. Então, meu nome é Kleber, eu sou morador aqui da Praia de Honrosa, né? Na outra versão do orçamento do plano diretor de também já fez parte do conselheiro. Era presidente da associação, até há pouco tempo, de São Miguel, fazia parte da Associação de Agricultura, e a gente sempre tem as lutas, né? Os vereadores conhecem, sabe que a gente luta sempre pelas comunidades, e morador aqui de Iguaçu já faz 40 anos. Então a gente sabe da necessidade e a gente, né, pede para quem votar, que a gente sabe da complexidade do plano diretor, que não é só nosso bairro, né? A gente não tem que só pela nossa necessidade, mas o conjunto, a gente que anda por toda a cidade tem que fazer com que todo esse plano diretor se reverta numa situação boa. Para quem não sabe, eu sofri muito com o plano diretor porque eu tinha uma indústria aqui na praia de pré-moldados e eu tive que desativar a minha indústria e ir para fora porque nós não tínhamos área industrial. Olha como é importante o plano diretor. Certo? Então, assim, são muitas demandas que a gente tem, como colocou, e é só colaborar com o trabalho da universidade. Muito obrigado. Boa noite, eu me chamo Tainá, eu trabalho aqui no município de Iguaçu, então eu conheço praticamente todas as áreas, algumas áreas aqui do município eu já tive a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada, como acontece no bairro universitário, eu moro no bairro universitário, e também já venho acompanhando processos do Morro do Boa Vista, já há 3 anos, e Morro da Mina, Mar das Pedras. Então, já vem acompanhando toda essa logística da alteração do plano diretor. Isso está acontecendo em vários municípios, e até os municípios eles costumam ter planos diretores semelhantes. Então, estou fazendo esse acompanhamento não só do município, mas como que está sendo também nos municípios vizinhos, né? O meu interesse, sobretudo, em participar do plano diretor é também por ser advogada e acompanhar todos os processos, se está sendo feito tudo conforme o previsto, né, na primeira audiência pública, e poder colaborar de alguma forma, né? Sou moradora de Iguaçu também, já tenho 9 anos, embora tenha um sotaque paranaense, quem conversa mais comigo, sou natural do Paraná, mas espero que de alguma forma possa estar contribuindo com essa aprovação. E já hoje, o que eu achei, eu já participei de algumas audiências públicas sobre o plano diretor, e foi a audiência pública mais participativa que eu já presenciei. Então, eu acho que a gente tem tudo para ter um plano diretor que realmente funcione, né? Que no final do ano, quando seja entregue, é algo que possa ser aprovado. Tá? Muito obrigada. Ótimo, Fernanda. Muito obrigado. Vou passar agora só pela situação para seguir a ordem aqui, o André. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é André, sou morador aqui na cidade de Iguaçu. Eu hoje moro com minha esposa lá no Beira Rio, mais conhecido como Deltaville. Nós estamos lá há aproximadamente 1 ano, morávamos no centro da cidade. A minha atuação hoje como corretor de imóveis, eu trabalho na imobiliária do Iguaçu, me faz ter uma visão um pouquinho diferente em relação ao que as pessoas que moram aqui procuram em relação aos imóveis e, consequentemente, aquilo que elas buscam em relação à cidade. Hoje, Iguaçu, ela atende muitas pessoas que aqui moram e trabalham, mas a gente tem uma demanda enorme de pessoas que aqui residem e moram e trabalham em outros municípios aqui da nossa região. Nós somos meio que um município com moradia que atende muita demanda de quem trabalha na nossa região da Grande Florianópolis. E eu sinto isso diariamente conversando com clientes, tanto aqueles que estão vendendo os imóveis aqui na nossa região, como aqueles que estão querendo comprar os imóveis que aqui estão. Então, observar essas demandas e ter ciência de que elas existem, poder buscar uma solução junto com um plano diretor bem feito, vai fazer não só que a possibilidade do desenvolvimento do meu trabalho aconteça melhor, lógico, sem dúvida nenhuma, mas principalmente o
com o movimento da minha família, do meu filho que mora aqui, de toda a minha família que mora aqui, meus pais não, perdão, meus sogros, meus tios, toda a minha família que já mora aqui há muitos anos. Então, estar ciente e principalmente poder ajudar e contribuir para que a gente tenha um plano realmente elaborado de forma concisa e principalmente que atenda as demandas que a gente tem é fundamental. A minha intenção é justamente essa, fazer com que aquilo que a gente decidiu aqui nessa reunião, ou que a gente viu as necessidades, eles realmente sejam efetivados lá na frente, quando a gente tiver isso na possibilidade de realmente poder conduzir e apresentá-los aqui para a nossa sociedade. Beleza? Ótimo, André. Muito obrigado. Boa noite. Eu gostaria de estar novamente aqui reunido com o pessoal do bairro, com os outros bairros, que eu acho que é ótimo. E eu já participei também do antigo plano diretor, do antigo governo. Então, assim, eu me candidatei para tentar também ajudar a comunidade a ter uma melhoria, né? Então, um dos pontos que eu também coloquei no pedidos, então, por isso, né? A princípio, meu nome é Charito, pode também ser um pouco masculino, mas esse é meu nome porque eu sou peruana, né? Eu já moro há 30 anos aqui em Iguaçu, praticamente eu adotei essa cidade para mim. Então, eu adoro morar aqui, gosto praticamente aqui, então não trocaria outro lugar por outro, apesar de eu já ter morado em vários lugares. Então, é isso minha intenção, de participar com todos os que estão aqui, com todos os bairros, e tentar ajudar, né? Eu colaborar, talvez de uma forma, eu tenho uma pequena secretaria que trabalho artesanalmente com meu marido, já também há bastante anos. Então, eu quero que a cidade também progresse mais e que seja autossustentável, né? Porque eu acho que o Iguaçu precisa disso, para não ter que depender muito dos outros municípios, e claro, também tem que ter essa colaboração, né? Então, isso é a minha intenção. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Gilson Mendes, eu sou morador de Iguaçu há mais de 30 anos, para cá em 93, se mais preciso. A minha família tem imóveis na Rio Caveiras, eu tenho imóveis aqui no Saveiro e uma propriedade aqui no Boa Vista. Então eu conheço, pelo menos nesses 3 bairros, os problemas e as benfeitorias e as melhorias que foram aqui colocadas nos últimos governos. O que acontece? Eu estou candidato meramente por representar isso, porque eu conheço os problemas aqui do Saveiro, por exemplo, como eu conheço as benesses que tem a Boa Vista ainda, e alguns problemas que a gente tem lá em cima. Questão de zoneamento, questão de tamanho das propriedades, uma parte pode, outra parte não pode, um lado de cá pode, do lado de lá não pode, uma série de complicações desse sentido, e a facilitação que foi, por exemplo, a macrodrenagem que foi executada na gestão anterior, na gestão do Castelo, que favoreceu enormemente os bairros do lado de lá da BR e complicou a vida do lado de cá. Como a gente tem investimentos lá e investimentos aqui, eu conheço as benesses de lá e os problemas que trouxe para cá. Porque a água de lá está exposta aqui atrás, no Rio Caveiras. Então, sou candidato a isso, não estou procurando cargo algum, mas... Muito obrigado, Gilson. Lembrando que é cargo voluntário, né? Então, não tem uma remuneração. Assim, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer muito a disponibilidade de vocês. A gente sabe que é uma doação, né, de energia, de tempo, e a gente espera que, independente do resultado da eleição aqui, né, que as pessoas se sintam confortáveis e quem for eleito se abra, né, para a participação do conjunto da população, e quem não for, né, a gente fala no processo democrático, né, mas também continue ajudando a construir, né, faz parte do processo. Então, já agradecer a vocês pela disponibilidade. E agora, a gente está, né, em cerca de 45, 50 pessoas aqui, então agora o que a gente vai fazer, né, na ordem da apresentação aqui que a gente fez, é fazer a contagem dos votos, lembrando só pedir vocês, gentileza, votar em apenas uma pessoa. Tá?
E aí o que acontece? A primeira pessoa mais votada vai ser titular, a segunda mais votada vai ser suplente. Se tiver empate, a gente faz uma segunda rodada para definir aquele empate. Tá bom? Então, pedir para vocês não fazerem votos duplicados, a gente tem várias pessoas aqui para também dar um suporte se precisar, né? Dá só para a gente poder fazer uma unificação tranquila. Tudo bem? Ficou claro? Então, vou começar aqui pelo nome. Quem vota no Kleber para ser o representante da comunidade pode levantar o braço. Votos. Tainá, quem vota na Tainá como representante. Então, vamos tentar contar com calma aqui. A Mari conta o ponto ali para outra. Eu mantenho o braço levantado, quem vai contar mais uma vez. Gustavo? Ah, pode ser, talvez tivesse paciente. Tem que fazer baixinho meio. Então foram 28 votos. Tainá. Agora, na sequência, o André. O André está mais escondidinho. Então, quem vota no André também, por favor, levantar o braço. A gente tem 7 votos no André. Claro, ele pode votar nele também, né? 8 votos. Espero que ele vote nele, né? 8 votos. Agora, a Charito. Quem vota no Charito? Temos dois votos no Charito. E no Gilson, temos um voto. E o Gilson não vota em ti, Gilson? Estou convencido. Não tinha nem se candidatado, né? Então tá, pessoal. O que nós temos como a representante titular da Tainá e como representante suplente o André. Tá? Então eu queria dar uma salva de palmas para o conjunto dos conselheiros eleitos e também para todos vocês que quiserem participar. E agora eu vou pedir um último favor para vocês, é que a gente vem para frente tirar uma foto e registrar esse momento, que eu acho que é um momento bem bacana para o projeto. Vem para frente uma fotinha e está todo mundo liberado.